De volta na programação da Gazeta News e para mim é uma enorme satisfação, uma honra estar aqui hoje para poder também escrever mais um capítulo na história da comunicação. Ao lado de Marcos Rodrigues, meu parceiro Marcão, Valeu, que honra Vendelano. estar aqui ao seu lado, viu, querido? Mais Obrigado, Vendelano, da mesma forma. Gazeta News Entrevista, nós vamos ter a oportunidade, Marcos Rodrigues, em mais de uma hora aqui desse especial, de receber grandes nomes da comunicação, ou seja, comunicadores entrevistando comunicadores. Nesse especial Gazeta FM, que completou 46 anos. Muita doação aqui na comunicação alagoana, levando alegria, levando esperança para as pessoas, Marcos Rodrigues. Eu tenho 52 e uma parte da minha vida eu aprendi ouvindo FM, ouvindo a Gazeta. E hoje vou ter o prazer de contar essa história com um dos remanescentes aí da época que eu ouvi, a época de ouro que eu ouvia também essa rádio. Quebrou meu roteiro, porque eu iria utilizar a mesma situação que o Marcos Rodrigues apontou. Tenho 44 anos, ou seja, antes do surgimento do canhão, quando o canhão não tinha nem pólvora, já existia a Gazeta FM, né? Já era uma explosão de audiência. Já era uma explosão. Total. E nós vamos, como você bem disse, Marcos Rodrigues, receber um grande nome, é um cara que inspira muita gente. Lembro quando jovem, não estou dizendo que ele tem mais experiência não, mas acompanhava já a atuação desse grande comunicador que tem como um projeto e meta para o restante também dessa continuidade de missão dele aqui, fazer com que a Gazeta FM continue dando esse brilho, entrando em várias casas e mantendo esse ambiente que tem todas as classes sociais que recebem de braços abertos. Essa semana, a Gazeta FM completou 46 anos de muitas histórias, muitas músicas, esporte e, é claro, participação dos ouvintes. O espaço mais democrático entre as rádios de Alagoas é a Gazeta FM. Em primeiro lugar no Ibope há décadas, conta com a programação diversificada e com a equipe de profissionais que fala a linguagem do povo, até porque falar bem é falar aquilo que o povo entende. Presente em todas as plataformas, pode ser sintonizada em qualquer lugar do mundo, Marcos Rodrigues. É isso mesmo. Olha, com 18 programas musicais, todos eles recheados também de entretenimento e informação, além também de um programa esportivo diário, é a mais querida de quem gosta de ter aí a companhia do rádio em casa. Quando a gente fala em casa, é também no trânsito, no trabalho e também em outros lugares. Ou seja, onde você quiser, né? E hoje com a realidade do celular, não só no dial tradicional. Olha, também é lugar ideal para os anunciantes que querem obter aí nos resultados de vendas, claro, um retorno aí junto com a sua audiência e, claro, com os clientes também. Tudo isso se conectando com os comunicadores Gilvan Nunes, Matias de Melo, Jaque Kennedy, Falcão, que a gente vai saber finalmente como é o nome do Falcão, né? Exato. Se é nome, se é apelido, né? E Galvão, Falcão e Galvão, olha as figurinhas. E também o Valmir Oliveira, grande figura, voz da noite e tal, né? Voz de motel e tal. Verdade. Hoje, o Gazeta News Entrevista é especial e sobre a Rádio Gazeta FM, 46 anos de vida. Aqui, a gente segue uma certa hierarquia, né? Quem é jovem há mais tempo, pergunta primeiro, né? Não quer dizer que a edição vai manter, mas né, espero que mantenha, né? Tem que manter. Gilvan Nunes, diante de você, já falei da admiração que temos, né? Como colega profissional, inclusive da fã que você tem na minha casa, que é a minha mãe, e tive a oportunidade de crescer ouvindo também a Rádio Gazeta. Como é que faz para se manter ou manter o espírito jovem de uma rádio que nasceu há 46 anos, fruto da ideia, né, revolucionária de um grande dirigente que foi Arnon de Mello, entendendo que o rádio tinha que estar perto das pessoas. Como é que você faz para manter essa magia? Primeiro, obrigado por estar aqui, né? Primeiro, obrigado a vocês. Parabéns, e Gilvan, dizer muito obrigado. E dizer que é muito melhor entrevistar. Primeira coisa, é muito melhor entrevistar. Eu acho que a Gazeta FM ela é um marco no rádio e um marco na vida das pessoas, porque uma rádio que atravessa gerações, tentando e conseguindo falar a linguagem de cada época, é diferente. É só um exemplo, o Gilvan, que hoje está... Eu estou, somando todos os tempos, eu estou há mais de 35 anos no horário da manhã. Você cria uma coisa fidedigna com o ouvinte e de falar naquela época, há 30 anos atrás, uma linguagem e passando por outras e hoje completamente outra diferente. Eu sou da época que o rádio a gente falava demais, falava muito, muito, muito. Hoje o menos é mais. A gente está ali para dar o molho, para falar exatamente aquilo, para ligar a música com a outra, interação com o ouvinte, com participação, com prêmio. Eu acho que a Gazeta FM, ela tem esse diferencial
ela conseguiu se adequar a esse público que muda a cada dia. Você é um exemplo, citando a sua mãe, e eu tenho vários outros exemplos, são 3, 4 gerações diferentes. Pessoas que acompanhavam o rádio quando ele nasceu, que a Gazeta FM nasceu, praticamente uma rádio que era, a gente chamava de enlatada, né, porque era Transamérica, tinha pouca coisa local, e aos poucos foi para a Manchete, foi passando, aí depois da programação local, aí sim. Aí ela se conectou, porque o Rádio FM, quando surgiu, e a Gazeta é um exemplo disso, era chamado rádio para consultório. Só tocava aquelas músicas, né? Músicas para almoçar, música tranquila. Música popular no Rádio FM no início não existia. Não existia. E hoje a Gazeta FM é o oposto de tudo isso. Nós somos uma rádio popular, sem ser popularesca, falando a linguagem do povo, utilizando, por exemplo, a plataforma Gazeta Web para falar notícia, né? O esporte, o Timaço como referência. Eu acho que é você se adequar sem perder a sua matriz. Se adequar com o mesmo pensamento que tinha o senador Arnon de Mello, que era de uma rádio junto da população. Todos os meios de comunicação da organização Arnon de Mello, e vocês bem sabem disso, tem esse vínculo com o povo. Não tem um que não tenha vínculo com o povo. Aí se eu falo o povo, classe C, D e E principalmente, ela atinge todo mundo, atinge classe A e B, mas todo o foco da gente é de dar essa informação, o entretenimento para o povo. A gente não foge disso. A Gazeta continua se mantendo em primeiro lugar, claro, por um trabalho diário, o tempo todo, dos profissionais que nós temos, grandes profissionais dedicados. A maioria tem 10, 15, 20, 30 anos na casa. São pessoas que a empresa não ficou com eles porque eles são bonzinhos, porque eles dão resultados. Resultados no ar e resultado na proposta de vendas, como você falou também, é um veículo importante para o mercado. E é isso, a gente se adequou ao tempo sem perder o caráter, aquilo que a gente foi criado para ser. Uma rádio que servisse à sociedade, que tivesse presente na vida das pessoas. E você vai ser um treinador. E você vai ser um treinador hoje aqui em sua participação, Gilvan, com todo esse tempo que você tem, porque nós vamos receber muitos comunicadores aqui, né, nessa passagem do Gilvan. Então, daqui a pouco nós vamos fazer as apresentações, a lista de convocados já está nas mãos do Gilvan Nunes. E falando do lado também inovador que o senador Arnon de Mello teve, falando um pouquinho também dessa representatividade e compromisso com os ouvintes. Às vezes venho dirigindo e ouvindo aí, tá todo mundo ligado na Gazeta. Isso é uma marca, acaba construindo nas pessoas. E essa chegada do WhatsApp foi muito importante, esse casamento, Gilvan, com essa linguagem popular. Isso acaba sendo um forte nessa adaptação que você acabou de colocar? Acaba. Esse tá todo mundo ligado na Gazeta, eu criei em 2008. Virou uma marca, porque quando eu criei, eu pensei, a primeira coisa que eu tenho que investigar, existe isso em algum lugar? Porque é uma coisa que você fala normalmente. Depois que você cria, você diz, eita, não existe. E não existia. Hoje já existe até outras rádios que citam isso, em outros estados até. Eu acho que a concepção é essa, de você saber que está todo mundo ligado com a gente e levar essa comunicação. Você citou o carro. O carro, é difícil você entrar no carro para não ligar o rádio. Eu não sei se vocês são assim. Eu entro, eu ligo logo o rádio. A primeira coisa, não liga nem o ar. Já liga logo o rádio. Porque a gente tem o comunicador e o segredo, e a gente vai ver na vida de cada um, o segredo da gente é saber para quem a gente está falando. Se você não souber para quem você está falando, fica difícil de você comunicar, né? O Marcos é um professor, sabe disso também. Quando você não sabe para que público você está falando, você se perde. Então, essa é a vantagem nossa, é a nossa vantagem, da gente continuar falando essa linguagem, sem perder, como eu falei sempre, sem perder a ideia inicial. A gente sem perder a ideia inicial. E esse está todo mundo ligado na Gazeta, os números comprovam isso, a cada pesquisa. Você ter 60 mil ouvintes por minuto ligado em você, saber que você está falando para esse público, né, a cada minuto. Muito grande. E é um público que, você sabe que o rádio é flutuante, que eu estou falando agora para uma pessoa de 9, ao meu dia eu estou falando para outro público e de repente saiu para trabalhar, já é outro, é alguém que está voltando para casa, é alguém que está entrando no carro. Ou a gente tem essa concepção, ou a gente não cresce, ou a gente não tem sucesso. Agora, Gilvan, tem um detalhe importante que tem a ver também com a sua formação. Você falava aqui nos bastidores que a sua primeira chance de construir uma caminhada profissional foi no rádio. Sim. Você fez isso em Arapiraca, depois você vem para Maceió, você vai escolher estudar a comunicação. E como é que você faz essa transição do jornalismo para o rádio FM sem misturar as duas coisas, já que você tinha que manter o espírito, né, de origem ali do rádio de um modo geral, já que a notícia veio surgir muito depois. Como é que você fez para manter o Gilvan ter o tom para a FM e ao mesmo tempo ter o tom para o jornalismo? Eu nunca pensei em fazer TV. Assim, em princípio, eu nunca queria fazer TV, queria ser apresentador nunca.
mas eu sempre quis fazer rádio. Aquele menino que o pessoal estava rachando, como a gente diz, jogando bola, e ele estava na goiabeira narrando o jogo, aquele menino continua em mim, continua até hoje. Assim, a diferença, Marcos, que eu acho da realidade de hoje para a realidade do passado, é que quando eu comecei em rádio, o rádio não era tão informal, a gente era mais informal que a TV, claro. E a TV era muito fechada. O apresentador era o apresentador. Estático, né? Acabou, estático, quanto posição do ombro, mão muito pouco. Então existia uma proximidade do rádio com a televisão ainda. A minha vantagem foi crescer com a mudança dessa linguagem. Hoje eu estou solto no Bom Dia, a gente brinca até no Bom Dia, fiz brincadeiras e tudo, solto porque o rádio me ensinou a fazer isso. O rádio me ensinou primeiro. O rádio foi a escola para isso. Eu acho que o rádio solta você mais, dá dinâmica a você. Os repórteres que vieram no rádio, a gente tem vários aqui na TV, que vieram do rádio, se der problema no vivo, pode ficar tranquilo. Segura tranquilo, né, Gilvan? Segura. E muitas vezes o profissional que veio do jornalismo, às vezes do jornalismo impresso, não tem essa saída. Não que tenha menos talento, muito pelo contrário. Mas é o tal do... na hora que aconteceu o errado, você fazer o certo. Então tem isso. Eu acho que, Marcos, como você citou e você fez a pergunta, no começo foi menos difícil do que se fosse hoje. Se fosse hoje, seria mais difícil. Então muita gente, como você confundiu, muita gente me confunde no rádio e na TV e não conseguem pensar que seja a mesma pessoa. Não consegue. Muitas vezes, mas você é o que faz a TV. Ele é o que faz a TV. Né? Eu estava essa semana fazendo feira, a mulher perguntou o preço, eu falei qual era o preço. A mulher, eu estava assim de lado da gôndola, a mulher perguntou quanto é isso. Eu falei, ela disse, tem um rádio aqui ligado ao meu lado, porque a voz. A memória. A memória auditiva. Essa é fogo. Mas eu te respondo assim, no começo não foi tão difícil, porque o rádio era um pouco próximo da TV, era um pouco próximo. Agora, fazer parte dessa seleção, Gilvan, hoje você tem uma missão, né, em comandar uma rapaziada, né, sendo hoje parte importante também nesse elo, né, com a administração da organização Arnoldo de Melo. A escolha dos comunicadores passa por alguns critérios importantes. Eu digo isso porque também sempre sonhei, vou revelar isso aqui, sempre sonhei em ser comunicador da Gazeta FM. Quem não sonhou em ser? Claro. Quais são os critérios e que você determina para poder dizer, esse daqui tem um perfil para poder fazer parte do nosso time? O cara pode ter a voz mais bonita do mundo. Se ele não for um bom profissional fora do microfone, ele não vem. Primeira coisa. Esse comunicador, esse profissional é interativo com seus colegas. Como é que ele age com os colegas? Hoje eu digo que a Gazeta FM é uma família, e realmente não é da boca para fora não. Depois de um por um aqui você vai perguntar a eles. Há uma integração muito grande, a gente se dá a mão, a gente precisa do outro, entendeu? A gente caminha junto. Então você pode ser o melhor comunicador, a melhor voz, mas se você não tiver o lado profissional, o extracampo, como a gente diz, profissional, não vai vir para a Gazeta. Todas as pessoas que estão na Gazeta FM, isso foi avaliado. Todos que eu trouxe. Porque eu passei 4 anos primeiro na Gazeta, saí, voltei 8 anos depois, e algumas pessoas eu fui trazendo, aos poucos fui contratando. Todas elas passaram por esse crivo, o crivo profissional e o crivo pessoal, porque um não pode andar sem o outro. Vocês sabem disso, diariamente vocês percebem isso. O colega, ele é fundamental, não só na troca de informação, como no dia a dia. Porque queira ou não queira, você é um ser humano, tem família, tem o seu dia a dia, tem o seu lazer, e é necessário a gente respeitar isso. O profissional passa por isso, pela formação desse profissional, que é um cara que tem que saber ler, tem que saber interpretar, tem que estar vivo ali no dia a dia da comunicação, mas tem que ser um bom colega no dia a dia do extracampo também. Mas, Gilvan, tem um detalhe aí que é nos anos 80, que é o período quando eu começo a despertar para a minha adolescência, e ali você descobre, não, o AM é mais formal, vamos para o informal, para a música, né? Ficar esperando o horário da música, ligar para a rádio para poder participar. Às vezes eles deixavam de botar a voz no ar, e aí era legal, né? E assim, mexia muito com a emoção de quem está do outro lado, mexia com a programação que vocês tinham, aquela música que estava tocando, que era meio chiclete, assim, não a banda, mas chiclete que colava no ouvido, né? Na época. E, mais do que nunca, a identidade da Gazeta estava muito ligada aos horários da participação dos ouvintes, né? Tem algum fato curioso, assim? Eu já ouvi um ouvinte chorar quando ligou e ouviu a voz do outro lado do comunicador e realmente ficou emocionado e não conseguia falar. E era homem, né? E o cara disse, não, porque eu estou muito feliz em falar com você. Com que sentimento, né, passa pelo comunicador
em saber que está provocando esse tipo de emoção do outro lado? São várias histórias, existem vários testemunhos. Eu não sei onde essa pessoa está hoje, é apenas um exemplo. Uma mulher ligou para mim, participava sempre e disse, olha, nasceu meu sobrinho, eu vou ser madrinha, e o nome dele vai ser Gilvan. Queria colocar Gilvan Nunes, mas não posso. A família não aceita porque Nunes é um sobrenome, mas vai se chamar Gilvan. Eu fiquei muito emocionado porque eu passei a dizer, meu Deus, eu sou referência. É assim, você começando, a gente começa e vai entrando no meio de comunicação, vai crescendo e você não percebe. Tem noção disso. A gente sai de casa, vem para o trabalho, às vezes trabalho para casa, a gente não vive o dia inteiro na rua, observando o tempo todo, né? A gente, principalmente quem trabalha os 2 horários, trabalha em dois veículos de comunicação. E eu fiquei, meu Deus, como é que pode isso? Mexeu, né? Como é que pode? Mexeu demais. E outra coisa, do dia a dia, de você, às vezes eu tenho um programa chamado Lembranças Meu Dia, que eu comecei lendo cartas. Hoje as pessoas me pedem uma música, mas tinha seleção Lembranças do Ouvinte. E era cada história, cara, muitas histórias bonitas. E até hoje eu encontro pessoas na rua que dizem, Gilvan, você mudou a minha vida. Você leu uma mensagem naquela época que mudou completamente a minha vida. Conheci um rapaz que disse assim, Gilvan, eu estava em depressão. E você sempre começava com uma frase do dia, com algo. E você citou uma frase, eu não lembro qual foi a frase, que mudou completamente a minha vida. Quer dizer, é o rádio. Isso aqui é importante, mas eu digo que isso que a gente usa, é uma máquina de fazer amigos. Se a gente souber usar, isso aqui é uma máquina de fazer amigos. Destrói também, destrói. Mas eu acho que a gente, no dia a dia do rádio, isso aqui é uma máquina de fazer amigos. Quem é comunicador da Gazeta FM é o cara que está no dia a dia das pessoas, ele está dentro da casa das pessoas. O público da gente tem ali a empregada, a secretária, a doméstica que está ali no dia a dia, ela trabalha melhor ouvindo a gente. Por quê? Porque a gente é um complemento da vida dela. É uma fofoca da TV que a gente fala, é uma notícia importante que a gente fala, é algo ali do Bolsa Família que a gente fala, é tudo isso. Então, assim, a gente muda a vida das pessoas e não percebe. E são depoimentos como esse, e os outros comunicadores devem ter outros depoimentos também, que passa exatamente por isso, por essa identificação e por ter cuidado com o que você fala. Às vezes uma palavra que você diz, uma opinião que você deu, às vezes destrói todo aquele sentimento que a pessoa tinha por você. Então é necessário ter muito cuidado. Mas torno a dizer, isso é uma máquina de fazer amigos. E o Lembranças, Gazeta. Eu sou ouvinte, hein? E 1 hora fica sempre com aquela sensação. Poxa, já acabou, Gilvan? As músicas que marcaram a sua vida. As músicas que marcaram, então. E a tradução do dia? O passado de presente para você. É uma coisa maravilhosa. Fico todo arrepiado, porque eu sou ouvinte de verdade. Eu não estou aqui com demagogia, não. Sei disso. E aí fica aquela sensação para quem é ouvinte, Marcos, que 1 hora passa muito rápido. Geralmente, vamos falar um pouquinho dessa programação. Como foi que você elaborou essa programação juntamente com a equipe para poder deixar nas pessoas essa identidade que a Gazeta tem? Encaixar o tempo, né? Então, agora é o pique total, Isso, agora dá uma freada. Mas aí é a experiência, né? Assim, quando eu cheguei, a programação da Gazeta era outra. A programação da Gazeta do que tem hoje só tem uma coisa que eu não criei, que é o Loves. O Loves foi 2 anos antes com o Eduardo Lee. Eduardo Lee foi quem teve a ideia. Eduardo hoje é médico, mora em Itabuna. E ele criou o programa, o Loves Love, que tinha a música do Country Club, que existe a música do Country Club, que ele usava como... Mas o resto foi eu que criei, assim. O Pediu Tocou, que eu criei, o Alô Gazeta. O que é que eu penso? Assim, hoje, o Roberto Carlos hoje é uma vez por semana, mas o Roberto Carlos era diário. Todo dia, de 6 às 7 da manhã, mas depois foi mudando o horário. Hoje você tem uma programação que eu tenho que pensar naquele momento quem é que está me ouvindo. O segredo é esse. Então, ali, de 5 às 6, eu tenho o Forró God, que é a mistura do forró a mistura do forró com o sertanejo, forronejo, desculpa, Sim. O forronejo. Aí depois vem um Bom Dia. O Bom Dia é para quem está acordando. O Galvão está ali vendendo alegria, entendeu? De 6 às 9, de 9 às 11 tem o Alô Gazeta, que é o ouvinte participando. De 11 ao meio-dia eu dou uma refrescada, porque é o horário que as pessoas estão no fogão, estão fazendo alguma coisa, estão voltando para casa, que é o Grito Gazeta, são as melhores. Sim. E de meio-dia a 1 é o horário para você relaxar. É o cara que está no trabalho que resolveu relaxar, está ouvindo Lembranças. O Lembranças é para isso. Depois de 1 até 6 da noite tem o Pediu Tocou, que é mais ou menos o Alô Gazeta com a participação do ouvinte. Tem o Timaça à noite tem o Show da Gazeta e o Loves, que é um programa que é marcante até hoje. As pessoas falam do Loves como participou da minha vida, namorei muito ouvindo Loves. Encontrou namorado, né? Encontrou namorado, casou, tem vários. Primeiro programa do rádio sem preconceito é o Loves, né? Tem uma do Valmir que é ótima, né?
cara é um gótico, ó, manda uma mensagem e tal, e falando no ar. Não, e o cara se descrevendo, né? Ele é um e o moreno Valmir, alto, pela tá? sensibilidade, aí, nesse caso é homo, né? E aí realmente o rapaz estava buscando um namorado, né? E o Valmir com a naturalidade, numa época que não era natural, isso que eu achei mais legal. E me marcou, porque eu fiquei morrendo de rir. Poderia ser até politicamente incorreto, dependendo da forma que você Ele com a voz, nesse momento, é um homo, né? Aí... Tem muitas histórias de casamento. Cara. A gente já fez encontros de pessoas que casaram através do Loves. Que maravilha. De programa de rádio. O programa de rádio. Então, o rádio tem disso, né? Tem isso. Então, cada programa é pensado... Porque a programação muda de... Pô, Gilvan, você casou, você batizou, o que é que tá faltando mais agora? Os filhos estão por aí, né? Mas assim, no domingo a gente tem o swing da Gazeta que eu criei, que é o balanço. A gente começa ali de 9 até 16 horas, que é o horário de quem está na praia, de quem está em casa, está querendo relaxar, está tomando a sua cervejinha, está almoçando com os amigos. Mesmo. Na beira da praia, o swing turma trabalhando. Pode passar na beira da praia que o swing está lá rolando, né? O swing. Exatamente. Aí de 16 até as 20 eu tenho Toca Tudo. Eu toco de tudo no Toca Tudo. Toco o Sucesso Atual, toco o Reginaldo Rossi, aí depois toco o Fernando Mendes, toco alguma coisa, vai tocando coisas diferentes. E o ouvinte participa, o ouvinte pede, toca o Cara Véia, é uma mistura, o Toca Tudo é isso. Então acho que a rádio, assim, os horários foram pensados exatamente nisso. É claro que alguma coisa ou outra pode dar errado, a gente vai acomodando, vai mudando, alguns programas já aumentaram de horário, outros diminuíram, aí vem a sensibilidade de quem está na coordenação e eu puxo muito pelo meu time. Eu sento com os locutores e eu estou pensando em fazer isso, estou pensando, pô, legal, isso aí vai dar certo, é bom, entendeu? Porque os caras estão no dia a dia. Você no contato com o telefone, com o ouvinte, você no contato com o WhatsApp, você tem respostas até para o comercial, que muitas vezes o dia a dia o comercial não tem. Gilvan, tem uma história muito legal, né? Porque a gente trabalhando aqui e fazendo no jornalismo, mas é uma empresa só, né? Depois que teve a fusão, todo mundo veio para cá. Tinha uma pessoa barrada na porta aqui da portaria, né? Obviamente a segurança com cuidado, tinha uma regra, não pode entrar com camisa de manga cortada, né? E tal, o cara com a calça desbotada, meio desgastada assim, óculos, boné. E aí na hora que eu vou saindo do trabalho, o segurança, Marcos, esse senhor tá aqui, ele disse que é cantor, o cara, o porteiro, né? No cara falou, disse, meu irmão, vem trazer aqui o meu trabalho. Bicho, era o Amado Batista. É o Amado, O cara tava barrado na portaria da Gazeta. Você sabia que o Amado até hoje... Traz o disco, né? Ele vem, faz questão de trazer. E aí eu disse, Amado Batista... Pandemia, ele veio aqui. E eu lembrava da música, né, no hospital, na sala de cirurgia, né? Que é antiga, porque eu via na rádio também. Você falou um exemplo importante. Eu vi uma entrevista tanto do Daniel, semana passada, e há uns 30 dias do Eduardo Costa. Olha, as mídias sociais são importantes, as mídias sociais são importantíssimas, mas eu quero que a minha música tem que tocar no rádio, porque se ela não tocar no rádio, o povão não vai conhecer. A massa não alcança. A massa não alcança. O Eduardo Costa falou isso e semana passada o Daniel Tornó falou isso. Sem o rádio a gente não vive. Porque o rádio ele foi se acomodando. Você sabe que o rádio teve vários momentos de extinção. Muita gente agora o rádio acaba. Vai acabar. Surgiu a televisão. Isso. Eu não vivi essa época do surgimento da televisão, mas dizia, agora o rádio vai acabar. O rádio vai acabar, tudo que tem, né? Depois surgiu, o grande exemplo é a internet. Quando a internet surgiu, a internet vai acabar. O que é que o rádio tem hoje? O rádio tem a internet, tem a televisão. Tudo, imagem, tudo. Tá tudo. Verdade. Vocês são exemplo disso. Deu a volta por cima em todos. Deu a volta por cima, se acomodou. É. Então hoje é importante o streaming, importantíssimo, fundamental e tem tudo para crescer mais. Mas o rádio continua sendo a base. O rádio continua sendo a base. Firme. E em cima de surgimento, Gilvan, para a gente, nesse primeiro momento, já que o Gilvan vai continuar conosco aqui fazendo a apresentação de todos os integrantes da Gazeta FM, nesse especial 46 anos, eu, Gilvan Nunes, Marcos Rodrigues, que honra, viu, Marcos, estar aqui hoje, aprendendo muito com essa série. Volta ao passado. O surgimento de bandas, de grupos locais, de grandes artistas, quais aqueles que você poderia trazer que a Gazeta FM deu essa contribuição? Quem primeiro tocou Mano Volta aqui fui eu. Primeiro exemplo, assim. É um exemplo mais recente. Maravilha. Assim, eu quando comecei na Progresso, fiz um teste para locutor na Progresso, depois fui para a Difusora, e lembro que Djavan começou a tocar naquela época, e as pessoas mal conheciam o Djavan. E Paulinho Joyce, que é discotecário, disse, rapaz, esse cara tocava comigo na beira da praia, e hoje é sucesso. E hoje está no rádio, né? São vários exemplos, mas assim, eu lembro recentemente de Mano Volta, mas tem tantos e tantos outros artistas. Caravé surgiu no rádio. Ele era um sucesso nas vaquejadas. Sempre foi.
e morreu prematuramente, que foi uma pena. Verdade, Né? é verdade. Morreu prematuramente, que é uma pena. Até hoje as bandas cantam Cara Véia. E o Cara Véia veio da vaquejada para o rádio. Não foi o contrário, não, gravou, foi sucesso no rádio, depois é o contrário. A vaquejada trouxe ele para o rádio, como no Valda também trouxe ele para o rádio. Então tem várias bandas que surgiram assim, bandas locais, artistas locais. São muitos, são muitos. Quantos anos de Gazeta FM, Gilvan, então? 4, mas dá 30. Tá dando 30. Dia 1º de novembro dá 30. Na equipe, depois do Gilvan, quem tem mais tempo de casa? Matias de Melo. Ele vai ser o próximo a Daqui a estar aqui pouquinho. conosco. Vamos trazer então Matias de Melo, um homem que tem a voz também na Gazeta, né? A voz Assim como padrão da TV. A voz padrão da TV, né? Imenso prazer de estar aqui com vocês, com o Canhão, com você, Marco. Casca de bala. Casca de bala? Tá me devendo essa Não, ideia. mas essa foi boa, porque casca de bala significa o melhor amigo. Melhor amiguinho. É o melhor amigo. Ainda vem com a filosofia. Mas Matias, é essa o sentido do casca de bala. Vem daí. É o melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo? Sempre foi. Meu grande amigo no rádio, a gente trabalhou juntos na Rádio Difusora. Verdade. Nós começamos praticamente no mesmo período, o Gilvan talvez tenha começado um pouquinho mais cedo, e eu vim para cá quando ele saiu para outro prefixo, Foi, tá exatamente. certo? Foi a gente mesmo? foi. Eu fui Você não convidado. deu uma rasteira nele, vamos se ligar aí. Nós somos... Eu saí- Vamos esclarecer aqui, Olha, Matias. nós Nos somos- bastidores comentavam, isso não tem nada a ver. Eu saí em 88 e o Matias veio. Com o passar do tempo, até Marcos assumir a Rodrigues função tá mirando. Não, eu gosto Rapaz, não mirou o porque canhão a cara do Matias quando é surpreendido é ótimo. É Marcos Rodrigues Dias. É por aí. Gosta de uma confusão. Mas eu vim para cá exatamente por isso. Eu fui convidado na época pelo então diretor comercial, João Bucarbel, que trabalhou comigo no outro prefixo, e pelo diretor executivo na época aqui, que era o Luciano Góes, vim assumir. Eu estava no Rio de Janeiro, Olha na aí. época. Eu iria ficar no Rio de Janeiro. Também com comunicação. Também com comunicação. Mas, assim, eu já tinha aceitado o convite para ficar aqui na Gazeta. Então, eu vim não para substituir o Gilvan, tá certo? Mas para ocupar o meu espaço dentro da organização Arnone Melo. Porque ninguém substitui ninguém. Verdade. A gente apenas ocupa o espaço daquela pessoa. Ela saiu, ela foi. Tanto é que a nossa amizade de brincadeiras num estúdio eu vou citar aqui da nossa co-irmã radiodifusora, a gente trabalhava à noite. Vocês brincavam no estúdio, é? O Gilvan tinha mania de fazer bingo de madrugada, De cara. madrugada. cara. A gente não tinha o que fazer, ele fazia bingo com o operador, na época que o rádio tinha um operador, aí fazia o bingo lá e ele fazia de rombo, valendo uma lata de era uma coisa para explodir, era uma coisa maravilhosa. E eu fui, na época, começando na Rádio Difusora, era o cara que selecionava as músicas para ele tocar. E fazia algumas Era o participações. domingo especial. Era o domingo especial. E fazia algumas participações. Depois eu assumi um horário, tá? Gilvan veio para aqui, para a Rádio Gazeta, e eu fiquei fazendo o horário que era dele lá, à noite. E depois eu fui para outro prefixo, né? Aí assumi uma função de coordenador de... Eu não digo diretor, porque eu prefiro a palavra coordenador. Fui ser coordenador de programação. Em outro prefixo, que era concorrente da Gazeta, mas a gente fora do ar, e mesmo no ar, nós sempre nos respeitamos e sempre fomos amigos. Então a amizade é A real. amizade é Não é real. só no outdoor, como a gente vê, Não. É a amizade a ponto de quando a gente... tem alguma coisa... Ô, Matias, o que é que você acha disso? Ô, Gilvan, o que é que tu acha disso? A amizade é bom essa extremamente verdadeira. É muito- E é uma Agora, amizade Matias, de longa data, viu? O que é que a marca Gazeta acrescentou na carreira do Matias? Eu acho que a marca Gazeta acrescentou tudo, porque tudo que tenho hoje deve ser essa marca, né? Eu vim para cá e eu vesti a camisa e visto a camisa até hoje. Como eu disse na entrevista para a TV Gazeta, eu disse que para mim, todo dia que eu entro no estúdio, eu estou começando. Porque se eu não começar dessa forma, eu vou estacionar. E a gente não pode estacionar. O rádio é dinâmico, a gente acompanha ritmos de tempos e tempos. A minha comunicação de hoje é totalmente diferente da comunicação dos anos 80, dos anos 90, porque a gente vai acompanhando o ritmo, né? Hoje, o menos é mais e o menos objetivo, porque às vezes o cara fala, oi,
Você não pode falar só isso. Você tem que dar a dinâmica daquele oi. E o rádio sem paixão não existe, né? Só acrescentando o que o não Matias está falando, o rádio sem paixão não existe. Não existe. Você está começando de novo, vocês também... a hora que você vai pro microfone e vai forçado, eu vou, meu Deus, eu podia estar não sei aonde. É verdade. Se você não tiver paixão pelo que faz, como vocês têm paixão, o Matias também, os comunicadores, eu acho que não há razão de ser. Sem entusiasmo não rola. E você Não rola. passa isso pro ouvinte. Aí você falou que eu tenho outra missão, né? Que não sei que a gente se encontrou recentemente no COPEG, né? Que é o encontro de juristas. E, coincidentemente, tem um amigo lá, que eu disse para você, apresentei a você, inclusive, que me apresentou, assim, a vários juristas, a pessoas que foram ministros, né? O Torquato. Eu olho esse cara atravessando na pauta, né? Eu falei, meu irmão, qual é a sua? Você vai dar furo em mim? Aí ficou um clima pesado. Ele viu que eu tenho um lado mal, né? Mas era tudo ordem do Gilvan. E aí ele com paletó, né? Todo alinhado, Sim, eu sim. mal vestido pra caramba, eu não acreditei, né? Mas quer dizer, são missões que o Gilvan passa e que o Matias incorpora, porque faz parte do projeto, do trabalho. Nós temos a e entrega é fundamental, jornalística né? também na rádio, né? Nós temos a entrega jornalística na Isso, rádio, nos meios de comunicação, e há uma interação muito grande. E o Matias eu escolhi exatamente por isso, para fazer essa parte. Agora, a Gazeta foi uma das primeiras a, obviamente, botar o pé na estrada no tocante a eventos, não é? Sim. Ligado a verão, ligado a São João, da noite. a E você é um Gazeta- cara que foi pra rua também. Fui, várias vezes. A Gazeta tinha o Garota Verão, tá certo? A gente fez o Carnaval 90 Graus na época, quando a gente chegou aqui, que trouxe a escola de samba Beija-Flor, a bateria da escola de samba Beija-Flor esteve presente aqui. A gente fez o Gazeta Skate, que era na época que o skate estava começando. No auge, naquela na Praça do Skate. Falando em skate aqui, o homem Foi conhece lá que bem, eu viu? conheci a Ana O homem Luísa conhece e a bem. Liara, na inauguração da pista. Da né? pista. Que, inclusive, nós Foi estávamos... lá que eu comecei a me encantar com a Liara. Liara, Peraí. vai lá. Né? Telespectador internauta, pra quem não sabe, o skate, os olhos do homem está brilhando Pois porque é. ele é um grande skatista. Não chega a ser um chorão, mas é um grande skatista. Não, chorão sim, porque eu caio muito. Chora pela dor da pancada. Mas foi uma grande ideia, um estúdio montado ao lado da pista de skate, Exatamente, né? Com exatamente. transmissão ao Bacana, vivo. bacana. E ao mesmo tempo você vendo a sua paixão pelo esporte e as pessoas que você admirava lá trabalhando. Nós Rolou fizemos- isso, né? Nós fizemos tudo isso. Aí aqui, em termos de rádio, inclusive eu fui designado pelo Gilvan para falar sobre isso na TV Gazeta, a gente implantou com o saudoso Raimundo Tadeu o que hoje funciona, que é o DJ. Hoje está mais fácil, porque não são os cartuchos. Antigamente a gente trabalhava com cartucho e tal. Fazia um barulhinho estranho danado. A gente não tinha tempo de ir ao banheiro. A verdade seja dita. Tinha que botar uma música do Santa Esmeralda, aquele disco com 16 Legião Urbana, minutos. Legião Urbana. Faroeste Caboclo ou a Saga do Vaqueiro, por É, exemplo. Saga do Vaqueiro, Saga Para do Vaqueiro. poder ir 10 minutos. ao banheiro. Tem 10 minutos para ir ao banheiro, porque não tinha. Hoje não, hoje você colocou o computador. O computador, sabendo Funciona. fazer. E que também foi implantado, na época, aí eu estava à frente na coordenação de programação. Depois veio Augusto e, logo em seguida, Gilvan Nunes. Tá certo? Augusto se manteve um período, aí, politicamente, eu acho, por algum outro motivo que eu não sei, nem procurei saber. E aí chegou Gilvan, convidado para cá, e veio para somar, e tá aí até hoje. Agora, para você marcar o gol, ele é um bom chefe? Agora, para você marcar o gol. É muito exigente, Você aquele já cara. fez, como é que ele Para mim, o parceiro? bom chefe não é o bonzinho. Ah, Para mim, o bom chefe não é o bonzinho. Para mim, o bom chefe é aquele que extrai de você o que você pode dar. Então, ele extrai. E todo dia ele diz, ó, isso aqui pode ficar melhor. Isso aqui pode ficar melhor. Ó, hoje foi maravilhoso. até Sabe hoje ele- o Gilvan faz isso com você. Quando tem que elogiar, Você é elogia. muito Todos eles, cruel, com rapaz. todos eles. Todos. Os caras, porque- 5 horas da manhã tá aqui. Até porque na linguagem militar, a tropa motivada significa também sucesso. É E por outra isso que coisa, o Gilvan- chefe... Isso deve ser quando o Botafogo Não, mas perde. também- Ele inventa mas reunião. também a Botafogo perde, ele inventa reunião. Mas também a recíproca é verdadeira. É Quando verdade, ele, é. Pelo menos comigo, eu chego a Gilvan, aquilo ali não ficou legal, não. Eu Pode falo. melhorar. sabe Pode o que, é que melhorar. acontece? Vocês sabem que são uma marca, né? É, O que mas vocês assim, acertam, por exemplo, os outros copiam, né? Por exemplo, eu sou chefe, mas eu estou no ar. Isso. Então, Também se eu pedir pode uma cometer. coisa a ele que É. eu não estou fazendo, Perfeito, não Gilvan. combina. Muito legal. Primeiro, a gente tem um padrão. Esse padrão eu sigo.
eu posso pedir. Por que você se manteve no ar, Gilvan? Se todo chefe gosta de ficar por trás, na retaguarda, cara, ou por cima, né? Por trás. Mas enfim, por que você disse, não, eu quero comandar e quero olha, estar é o no ar? seguinte, você vai sair do Bom Dia, vai para a retaguarda, vai ficar na redação, talvez eu fosse. Mas no rádio não dá. Não dá, né? A paixão é maior, né, Gilvan? Eu preciso do contato com o ouvinte. E outra coisa, para você como chefe, é até bom você ter a referência do ouvinte. São muitas coisas que você descobre através do ouvinte. É uma música, é uma notícia, e você precisa estar ali. Se você não tiver contato com o ouvinte, você se isola numa realidade virtual. Deixa só os locutores e vai exigir só o deles, um padrão que você designou antes. E esse padrão ele vem mudando exatamente por esse contato com o ouvinte. Ele é fundamental. Eu tenho uma história muito bacana para compartilhar sobre o Matias. O Matias, talvez não, ele nem sabe disso, mas ele me deu uma das grandes lições que um comunicador gosta de ter. Eu estava gravando uns vídeos, né, na verdade, para um comercial, e aí entra na gravadora o Matias. O Matias chegou por lá e parou, aí passou a ouvir. Aí do outro lado, na sala de vidro, eu olhava assim, eu digo, rapaz, tá ali do outro lado o Matias. É o cara que tem a voz da TV Gazeta. É a voz da TV Gazeta. É aquele que diz assim, leia amanhã na Gazeta de Alagoas, né? E aí ele observou, ele disse, você tem uma grande voz, mas isso somente não vai resolver. Pare de querer se livrar do texto. Pare de querer se livrar. Você está lendo aqui como se tivesse... eu quero me livrar do texto. Então foi uma coisa que eu trago até hoje. E você talvez não saiba dessa lição que você deu. E eu gostaria que você falasse isso para o seu dia a dia. Como você consegue fazer no time, incorporando uma leitura tão linda como você consegue fazer também no dia a dia? Para muita gente que não sabe, e essa é uma oportunidade muito boa, porque as pessoas escutam a minha voz, mas não veem o meu visual. Viram com Canta Nordeste, porque eu tive a oportunidade na TV Gazeta, Rede Globo Nordeste, na época, de apresentar 4 edições do Canta Nordeste ao vivo, uma delas, inclusive, com Luciana Ávila, tá certo? Eu tive essa oportunidade com o Gilvan, que era, não o Gilvan daqui, o Gilvan do Recife, que foi diretor daqui de vídeo, e para mim foi uma experiência fantástica, porque eu aprendi, na época, o que é time. E gravando a TV, eu aprendo muito mais do que é time. Antes eu tinha 10 segundos para gravar, hoje eu tenho 3. Nos oferecimentos, alguns com 3 segundos, outros com 5 segundos, outros com 7 segundos. E eu tenho que... Vou só falar aqui o plano do programa. Para quem? Bom dia, Alagoas. Oferecimento. Né? Então, o tempo do comercial, ele é cronometrado. Eu tenho que entregar com 5 segundos, com 4 segundos. Então, isso não é de um dia para o outro que você vai aprender. E nem tampouco a inflexão, que é o que eu tentei passar para você. Você tem uma voz bonita, mas não tente se livrar do texto. Porque o texto, você tem que viver ele. Você é um ator da voz. É o rádio-teatro. Lá atrás você tem que ir buscar, porque as pessoas imaginavam, com o ouvido colado no rádio, o que era aquela história. Você não tinha imagem, não tinha cena, você tinha os efeitos que eram feitos pelo contra-regra e você tinha que passar. Oi, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? Né? Daqui a pouco, olha, tô legal, você tá bem? Você sabe qual é a questão também? O Matias está falando uma coisa importante. A gente tem um time hoje, a gente pega isso, que eu pego um texto, o Matias sabe disso, eu pego um texto, 30 segundos, não dá. Não dá. Só em olhar. Só no olhar. Só no olhar. Olha. Vai dar mais. Que bacana. Só quando eu falar esse telefone, ele vai comer uma linha. Telefone. Porque o telefone você vê número, quando você fala... E aquelas palavras, respectivamente, meu Deus do céu. Então, a gente tem esse time. Quando a gente se acostuma a gravar, quando eu olho, entendeu? Você sabe. O Matias sabe. Quando pegou, dá 30. Não, isso aqui dá 15. Ó, tá curto, vai dar 20. O texto é de 30, tem que acrescentar alguma coisa. E vocês mudam demais, cara. Vocês conseguem mudar demais, assim, o ritmo da voz de vocês. Sabe por quê? Porque quando eu escuto o Matias, seu horário, por favor, para quem não acompanha, o horário do Matias na Gazeta. O horário do Matias hoje eu sou o Coringa. Então eu vou fazer o que eu fazia de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Alô, você vem comigo. E à noite? À noite. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Olha, o ritmo já mudou. Muda e se for para TV, a LTV, primeira edição. Globo Rural, oferecimento. Tem que ser. Né? Estamos aqui ao lado de um artista. É um show grande... de bola, show de bola. Não, esse lado artístico que o Matias faz menção
É o que hoje os influencers acabaram com isso, não é? O pessoal dos podcasts acabaram com isso, e que os profissionais passaram anos tendo como referência outras vozes para criar a sua, né? É engraçado o seguinte, que o Matias, ele veio para assumir o meu lugar. Assim, eu tinha saído, ele veio para assumir o meu lugar. E o Matias fez na TV o que eu fazia antes da TV. Eu fui locutor de off da TV de 86 a 88. O nome técnico é locutor de off. Locutor de cabine. Locutor de cabine. É o locutor de cabine. Que era o seguinte, eu gravava todo dia a programação. 6 horas da manhã a TV Gazeta entrava no ZYC. 6 da manhã, Santa Missa em seu lar. E depois 7 horas. Tinha todo um preceito. Isso que eu fazia, o Matias passou a fazer depois. Que legal. E o Matias acompanhou, como até hoje, ele acompanhou todas as mudanças, né? Porque antigamente você falava mais pausado, hoje é um pouco mais solto, você até dá um tom de humor. Basicamente é isso, a gente teve sentido inverso na TV. Então, Matias, hoje, nesse caso... Tem uma coisa interessante. Por favor. Tem uma coisa interessante. Décio Lopes, eu estava num restaurante aqui próximo, com o Josanes, da TV Gazeta, ele chegou, Josanes, o Pedro Coro trouxe o locutor de São Paulo para fazer a chamada. Eu disse, não, o locutor é esse aqui. Ele olhou para mim, você é o locutor. Eu disse, o locutor que faz a chamada, que o padrão de voz da gente dava a impressão que a gente era de outro lugar. Porque tinha um padrão, a Globo tinha um padrão. Isso é muito interessante, Matias, que o Gilvan está colocando, porque no rádio se criou também essa ideia, né? Muita gente que nos escuta diz assim, você fala diferente do que você fala no rádio. Puxa muito a questão do sul, do sudeste, né? E isso também faz parte de uma história, né? Isso você, professor Marcos, melhor do que eu, sabe explicar essa situação, por conta dessa influência que também na comunicação já existia lá atrás, né? Claro, porque o modelo de FM, né, com essa frequência para misturar música e a informação com leveza, ele surge no momento em que a guerra era uma realidade no mundo, né? A Segunda Guerra era uma realidade, e tem né? um filme que inspira muito isso. Exatamente. Good morning, Vietnã! Bom dia, Vietnã. Até hoje o meu bom dia para o rádio é inspirado naquele bom dia. Porque imagine, você dá um bom dia para soldados que vão morrer na guerra. Né? Isso para uma rádio que funcionava lá no campo de guerra. E nas cidades era para fazer a juventude um pouco se desvincular daquela realidade do que era a guerra. Então, o rádio surgiu com isso, né? Se arrepiou, Matias. Lembrou aí do grande ator. É porque ele era um excelente ator e cometeu suicídio, né? Robbie Williams, né? Robbie Williams. E aí o rádio FM veio com esse pique, que é o que você fala. E no Brasil eles entenderam que o modelo de juventude e de alegria estava no Rio. E cada um teve aqui que manter o padrão de FM, mas criando o próprio estilo, a própria linguagem, procurando ser padrão. A quebra dessa linguagem aconteceu com a Rádio Cidade. A Rádio Cidade de São Paulo e a Rádio Cidade do Rio de Janeiro também. Foram marcos importantes, porque quebraram totalmente, e foi inspirado nos Estados Unidos. De uma locução mais solta, mais jovem, coisa que na Rádio Mundial se fazia. A Rádio Mundial tinha o Big Boy. O Big Boy e outra coisa. A Rádio Mundial tinha ritmos de boate. Era música que já hoje, com DJ também. As rádios mais jovens tocam DJ. Aí tinha o Big Boy, que era o que o Gilvan tá falando, que infelizmente morreu muito jovem. Isso. Um problema cardíaco. Mas isso. Mas assim, era pra gente deixar o Matias à vontade para voltar a brilhar na programação da Gazeta FM, vamos ouvir agora aqui também o posicionamento de quem está na ponta dessa pirâmide, juntamente com essa equipe, sobre o profissional Matias. O que é que você teria? Profissional exemplar. Eu digo, Matias, você é pau para toda obra, porque não tem... a gente pede as coisas, Matias, tem esse horário, mas acaba fazendo, porque ele, como ele disse, a gente vive pelo trabalho, pela paixão do trabalho. Profissional exemplar, corretíssimo, ético, companheiro para tudo, e um excelente comunicador, um excelente profissional. Não tem outra coisa para falar. Marcos Rodrigues, vamos agradecer o Matias? Deixa eu só, Matias, por favor, contar duas historinhas curtas aqui, que para mim... No tempo dos 5 segundos. No tempo de 5 segundos. 5 segundos. Aí se vira nos 30. Vamos fazer isso com cara. Porque para mim eu considero como troféu, tá certo? Primeiro, quando eu fazia o horário da manhã, eu lia às 6 horas e às 10 para as 9 a mensagem do dia, tá certo? Que a mensagem do dia, praticamente, fui eu que pedi ao Gilvan, disse, vou fazer, e ele aprovou. Não, ele aprovou, né? E tinha uma pessoa que ligou para mim, eu não lembro o nome, tá certo? Não vou citar o nome, não lembro o nome. E ligou para mim e disse, eu queria agradecer a você. Eu não entendi, agradecer, mas agradecer o quê? Não, queria agradecer porque a mensagem que você leu ontem
me fez viver, porque eu ia me matar, eu ia cometer suicídio. Eu já estava com a arma na mão para me matar, mas a mensagem que você leu, da forma que você leu, mostrando, depois o pequeno comentário que você fez, mostrando que a vida tem dificuldades, me fez mudar essa trajetória. E eu estou muito feliz. E a outra, eu estava no estúdio, fazendo o programa, aí eu fui chamado pelo departamento de marketing na época, eu não sabia o que era, pensei que era para gravar algum comercial, e quando cheguei lá tinha um rapaz que veio me agradecer, porque a mãe dele, todo dia, às 10:50 da manhã, ela colocava o rádio e sentava do lado. O médico tinha dado 3 meses de vida para ela. Ela viveu 1 ano a mais, mas não abria mão naquele momento. Então é uma missão linda, né? Estamos aqui acompanhando. E para mim, eu já ganhei prêmios como comunicador, mas esse ninguém me toma. Show de bola, parabéns. Matias, aí. eu gostaria de lhe agradecer primeiramente pela lição de vida que você me deu como comunicador e pela presença aqui nesse momento tão importante. Daqui a alguns anos, algumas décadas, nós estaremos também na história, né? Quando a Gazeta fez 46 anos, Viderlan, Marcos Rodrigues, apresentadores, receberam... Eu não gosto de pensar nisso, porque se a cronologia for verdade, eles não vão estar, né? Não quero que eles estejam. Matias, um abraço. Deus te abençoe. Um abraço, muito obrigado. Tá bom? Sucesso para vocês dois. Valeu. É o que eu desejo de coração. Muitíssimo obrigado. Gostaria desse retorno agora também, né, Marcos Rodrigues, de passar a bola para o Gilvan Nunes fazer o anúncio. Por favor, Gilvan. Fazer o anúncio. O locutor que está aqui ao meu lado, ele tem o nome de Falcão. Né? Falcão. Figura que eu conheci durante o tempo de rádio, que veio nos visitar. E na visita a gente começou a conversar. Jorge Henrique, que era o nosso locutor, Bojão, Sim. pensou que estava pensando em sair. E quem foi que eu pensei imediatamente? Falcão, pela experiência que ele tinha em Recife. E eu trouxe para tirar 30 dias de férias. Falcão, seja bem-vindo aqui, amigo, nesse momento Iderlan, sou seu fã. Os 30 dias se transformaram em quantos anos? Iriam ser mesmo 20 dias. Era. Com uma semana tiraram uma foto minha e colocaram na revista da TV, lá na Gazeta Impressa. E aí, quando eu disse, bom, se eu não ficar, pelo menos na foto eu já saí. Isso. Já tem o currículo. Já tô no currículo, né? Aí, com uma semana e meia, ele ligou pra mim. Tem um negócio pra lhe falar. Eu digo, fale pela boca de um anjo. Aí ele disse, pode trazer a sua carteira aí que vai ser assinada. Isso tem quanto tempo? E aí vou completar agora, em janeiro próximo, 15 anos, né? O que era para ser 20 dias. Bom, Que era para ser 20 dias, né, Gilvan? Mas, Falcão, você tem um sobrenome que é muito forte, né? Aliás, é sobrenome, é apelido. Sobrenome, minha família toda de Viçosa, Falcão, Barreto, Saião, Aranha. Ah, rapaz, tudo bicho. César. Seu nome completo. Pedro Célio Vasconcelos Falcão. Por causa desse nome, o sorteio da moto, né? Não saiu para mim, que ninguém sabia quem era Pedro. Aí eu disse, não, ele já foi, nem estava aqui. Foi nada. A moto no sorteio da empresa. Uma confra aí das vidas. Eu pediria o VAR na hora, cara, numa situação como essa. A sorte brilhou pro microfone, mas não para sorteio, Meu Deus do céu. Mas eu ganhei uma notoriedade, porque 3 meses todo mundo passava por mim, perdeu a moto. Perdeu a moto. Aí fiquei conhecido, E ganhou né? a vida, né? Perdeu a moto. É verdade. O Falcão tem uma voz, né, que é inconfundível, né? Quando ele fala na Gazeta, que eu estou sempre acompanhando, né? Todos aqui têm uma energia diferente, uma aura diferente, né? Mas aí ele de vez em quando substitui o outro, que é tudo com ão, é Falcão e o Galvão. Aí ele vem, meu amigo, vem com um grito assim, Energia altíssima. Sou, cara, por que você faz isso, meu irmão? E ele mantém exatamente o que eu acredito que o rádio tem que ter. Que é essa ideia de que a gente não tem o direito de levar tristeza para quem está do outro lado, né? Exatamente. Ele falou tudo e mais alguma coisa. É mais importante você trazer do dia a dia. Tem dias e dias. Se você está, às vezes, com algum problema, alguma coisa, mas a energia, quando você chega na hora que abre, liga aquela luzinha lá, o LED vermelho, acaba realmente... Quando você faz o que você ama, desde os 3, 4 anos de idade, que a gente ouve o rádio de válvula, o Silvio Santos, que é uma referência, porque eu sou mais um comunicador do que o locutor. Porque o locutor, ele vai lá, lê o texto, interpreta da maneira dele, tanto um pouco mais formal. E o comunicador, ele pega o texto e estamos ao vivo, e aí ele dá aquela, né, a cereja do bolo. E quando a gente chega no rádio, chega assim na rádio, a gente esquece
da porta para fora, já era. E é uma terapia, porque eu vivencio. É como se eu estivesse em cima de um palco. Eu estou ali no estúdio, só eu e as paredes, se eu confesso, a gente está ali em cima de um palco. Eu me imagino assim, Eu em sou cima de um testemunha disso. palco. É impressionante a energia, do Falcão. né, Gilvan? A energia do Falcão. Você é o único que trabalha com som alto. E alto mesmo. Porque eu Não é coloco alto as pouco, caixas não. de som para funcionarem, Não né? é alto, não. Senão eu cochilo. Faz o teste, se a caixa de som tá boa. Mas é uma forma dele trabalhar. Ele vende alegria o tempo inteiro. Se ele entrar de 6 da manhã até as 9, pode se preparar. Se ele entrar de 5 da manhã até as 9, pode se preparar que é alegria o tempo todo. Ele vende alegria. E o interessante, que tive momentos momentos assim cruciais, o problema da minha mãezinha, né? Que ela teve um infarto, depois, 2 anos depois, a pneumonia, mas ninguém sabia. Eu estava no hospital, às 4 da manhã, mas vim trabalhar às 5 da manhã. É verdade. Cara, isso é um desafio. E outra coisa, quando a gente... alguns detalhes que a gente entra no ar, que é o fundo musical, a gente chama de BG, com a voz, ela dá a impressão de que você está muito numa altura... Mas não, é a velocidade que você trabalha com as vinhetas. Gazeta, a trilha, que a gente tem 10 segundos, 20 segundos... Com a voz alinhada com a mesma altura, ela dá uma velocidade. Nem você está falando rápido, nem está falando gritando. Você está no clima, na tonalidade. Entendo. Por exemplo, o Matias disse que é o Coringa. Eu sou o Coringa parte 2, porque já fiz o Loves Love, já fui também na função do Coringa, já fui o fixo. E quando o Gilvan precisa, 4 horas da manhã, tá pronto? Tô pronto. Aí já tô aqui no ar. Alguém me perguntou na madrugada, às 4h30 da manhã que eu cheguei aqui, qual é o combustível? Água. Falar em água, o meu copo é diferenciado dos apresentadores aqui. Ó, a discriminação, tô denunciando no ar. A partir de hoje, vamos comprar de 6. Não tá fácil Vamos comprar pra de ninguém. 6. Vamos comprar de 6. Vamos comprar de 6. Vende de 6, né? Rapaz, 46 anos. Os outros aí da 3 Gazeta. tá em outro Exatamente. 46 anos dos 15, com muito orgulho, a gente desenvolve aqui um trabalho profissional, que eu cheguei no momento da carreira que eu fiquei 3 anos fora do ar, só fazendo freelance. Como você conseguiu, Falcão? Foi uma realidade de Deixa eu falar mercado? uma coisa, só para acrescentar isso que você está Acrescente. dizendo. O Falcão, ele trabalhou muito tempo na Rádio Recife, lá em Recife. O grupo Edson Queiroz, E ele né? fazia o repórter celular. Era o cara que entregava prêmio em todo lugar do Recife. Ele chegava... E área metropolitana. Era Eu- impressionante. Estouro de audiência o Falcão foi Era assim, mesmo? durante muito tempo. Fizeram uma Durante pesquisa e ninguém sabia meu nome, mas quando perguntaram quem é o repórter celular, Você ficou, Pois é. a sua identidade foi construída como repórter Isso, celular. aí quando o Falcão veio para cá e estava visitando o Bojão, quando eu falei, eu pensei exatamente nisso. Pela versatilidade que ele tinha. Sim, desenvoltura, né? Porque o Falcão trabalhou pouco em estúdio, né, Falcão? Lá em Recife, eu trabalhava fazia. na externa. Todo mês tinha um evento da Rádio Recife lá, nas comunidades, nos bairros, na área metropolitana. Era o Gente da Gente. O Recife Gente, que era o trio elétrico, os cantores. E quem fazia sempre a Na minha ponta pessoa, era né? você. Entrevistas coletivas, Sandy Júnior, Zezé de Camargo e Luciano. Eu achei até que o Zezé já estava sócio. E meu amigo, quando eu chegava, ele, Falcão, olha lá. E muitos artistas passaram assim. Eu tive uma escola muito boa também, porque ouvindo a Gazeta, não só a FM, mas a AM. E Campina Grande, Campina FM, onde eu tive uma vivência lá com o Hilton Mota, um dos grandes personagens do estado da Paraíba, o cara que investia na cultura. E eu tive o privilégio de transmitir o maior São João do mundo em Campina Grande. E pelo palco principal passaram-se artistas. Flávio José, o lançamento dele, Tareca e Mariola. Para pisar ali. E cara, onde tem eu que ser conheci o Super Geleia, né? E através da minha amizade, eu não conhecia o Matias, liguei pro Matias, tem um amigo lá da Paraíba, rapaz, que tá na Pindaíba, vamos chamar o rapaz. Aí o Matias, deixa ele vir aqui. E ficou até hoje, né? O nosso grande Geleia. E eles sabiam que você era alagoano, não? E sabia, claro. E você tentou carreira lá, deu certo, teve aquele momento do O ciclo. Hilton Mota disse, só tem um estágio para 30 dias. Mas eu fiquei um pouco mais porque eu inaugurei uma FM lá, a Panorâmica FM. Sim. Vindo da Agreste FM, que eu também inaugurei, que eu fui a primeira voz. Completei agora 35 anos e hoje eu vivo o meu melhor momento. Passei pela Rádio Recife e quando o Gilvan disse, fez um teste comigo, ele fez um teste cardíaco.
Ele disse, só pagou o teste, você tem como vir? Ele queria que eu mandasse via MSN. Como foi esse teste? Como foi o teste? Explica aí Com pra o gente. Lúcio Mário. O Lúcio Mário entregou uma folha lá, disse, te vira aí que tu é profissional. Aquela simpatia do Lúcio Mauro. Mas qual é o segredo do sucesso? Aí eu disse, Lúcio, dá uma força aí, como é que o Gilvan gosta, como é que é o estilo da rádio. Eu disse, mas você não é profissional? Sim, mas sou um profissional, mas eu sou um aprendiz. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E aí ele falou. E o Lúcio chegou, aí mudou a tonalidade. Vamos aqui, é assim, assado. Não, primeiro ele ficou 5 segundos. Na barba, né? Do profeta. Tipo assim, quem é esse Exatamente. cara? O que é que ele Entender a quer? dinâmica da empresa, de qualquer E nesses empresa, né? 46 anos de E a organização humildade, né, Arnoldo de de Mello, perguntar. Verdade, A humildade de perguntar. eu né? tive a oportunidade de trabalhar na Gazeta M, substituindo nas férias o Rogério, né? Rogério Costa. No Gazeta, o Ministério do Povo. Ministério do Sim. Povo. Onde o que é que acontece? Ah, porque o cara de FM é aquele cara, né, que só sabe cima 1, 2, demais, 3. é. Não. Aí você tem que saber de tudo um pouco, estudar, ler bastante. As notícias do dia, Sempre eu tô comentar. ali plugado. Eu falo notícias Gilvan, imediatamente entra uma reportagem do Bom Dia Lagoas, eu já tô lendo ali numa tonalidade pro rádio. Porque existe a tonalidade Sim, o ritmo. jornalística do AM, Isso. do FM e também quando você lê a Gazeta Web, ela é uma linguagem para quem está visualizando, Isso. audiovisual, né? Ali, Isso. lendo o jornal já é diferente. Ou seja, entra improviso durante a Quando leitura a gente ali, né? entra no ar da FM, a gente tem que mudar do jeito que é a verdade. FM. Eu tento colocar umas notícias mais assim amenas, né? Assim, o sorteio da Mega Sena, mas claro, com o objetivo de informar. Isso. Uma falta de água nos bairros, um acidente, uma interdição do trânsito, e a gente vai, né, fazendo aquilo e outro. Então, o grupo Arnoldo de Mello, para mim, foi um a mais no desenvolvimento jornalístico. Terminou sendo uma escola, até sem Escola você querer. fantástica. Aí fiz o Gazeta Comunidade do Fernando Palmeira. Fui lá, Com Coringa na M também, né? Apresentou vários programas na Chegou M, uma né? psicóloga, eu estava assistindo até uma série sobre a questão do suicídio da adolescência. Sim. É aquela série de um streamer aí que é 13 Porquês. E ela, quando começou a falar, não estava no roteiro ali, que a jornalista, né, a produtora fez, mas caiu bem no assunto. Então, se eu não estivesse bem antenado com o que a gente está, né, no dia a Sim, dia... claro. você fica perdido, né, com o entrevistador. Você vê porque que o AM é uma grande escola, né? grande escola. Aquilo que Todos você nós colocou. passamos. O Matias falou há pouco, passou pelo AM, eu também passei pelo AM. Eu fiz a tabelinha da comunicação. Tabelinha da comunicação. Eu fiz. Tabelinha da Tirava comunicação. as Você não era férias do nascido, Fernando não. Palmeira. Era. A tabelinha da comunicação, que exigia muita leitura, exigia. O rádio AM exigia que você lesse o tempo inteiro. Você estava entrevistando, toda hora que tinha que intervir, era complicado. Mas foi um aprendizado. Quem passou pelo AM, você passou pelo AM. Você sabe disso. Eu também você também passei, passou pelo passei, AM. verdade. O AM foi uma base para todos nós. Todos. Uma Essa grande geração nova não sabe o que é o AM. É verdade. Não sabe a escola. Né? Isso que você está dizendo faz com que essa expressão que é do rádio, que surgiu como gíria, funcione perfeitamente. Tem que estar antenado, né? Antenado, porque as gírias, elas vão se modernizando. Antigamente, vou para um baile, vou pra balada. Vou pra balada. Ah, tô te paquerando, é um crush, né? Deu match. Né? Minha tia falava, você é um pão. Que gata, né? Essa aí, a pessoa antigamente é muito feia, hoje é fraco de feição, e tem umas brincadeiras, né? Vocês falaram aqui. Mal diagramado. Uma coisa interessante, o Gilvan tocou logo no início aí do podcast sobre o desenvolvimento. O podcast é o rádio. Né? Ah, claro, com É, imagem. rádio, Também exatamente, penso dessa com mesma imagem. forma. É um rádio com imagem. Eu estar comentando ali com o Galvão, que ele vai acrescentar mais um pouco aí. Veio o rádio, aí quando surgiu o cinema, disse, vai acabar o rádio. E o rádio continuou. Aí o cinema muda. Aí veio o falado, vai acabar com o rádio, outros artistas que Aí não vem se a te- vem a adaptaram. TV, né? acaba. Aí veio a TV, vai acabar com o cinema, com o rádio e tudo mais. Veio a internet, vieram as plataformas digitais, e aí o rádio se aliou a tudo isso. Eu quero saber como você faz a abertura. Faça aí a abertura do seu programa aqui. Bom Qual dia, horário? bom Qual horário? dia, Qual bom horário? dia, Qual bom horário? dia. Bom dia, boa tarde. Ele tá Bom dia, fazendo boa o show da tarde. Gazeta. Pediu, tocou no Eu final estou da fazendo tarde. agora de Pediu, segunda tocou. tarde, tocou. finalizando o Pediu Tocou, depois o Bola Quente, show da Gazeta, sextas e sábados, festa da Gazeta. Então como é que você abre, então? Pediu, tocou, vai lá.
Sempre falam isso pro locutor, né? Ou então pro humorista de folga. Conta Isso. uma piada. Não é contar piada, cara. Isso não é contar uma piada. É mostrar a sua atuação. Mas a gente rapaz. tem, eu posso fazer assim, a gente tem uns bordões que a gente aprende no dia a dia. Por favor. Minha prima é minha musa inspiradora quando ela toma uns guaranás, né? Aí ela começa, quem tá feliz faz o quê? Uhul! E esse uhul surgiu disso. Né? Aí quem tá feliz esse bordão faz uhul. Quando ela começa a festa, no meio da festa, o uhul dela já tá meio descalibrado. E no final, totalmente fora de tom. Eita, E tem outros bordões que a gente vai criando. Através das novelas também, né? É verdade. A gente assiste novela, bordão de novelas. Mas eu a não gente pedi, coloca no rádio. Eu não pedi uma piada, não, cara. Deus me livre. Eu pedi, na verdade, a sua atuação pra É que quem... quando a gente não tá no ar, é diferente a energia, a adrenalina. A relação dele com o microfone e com a missão que ele tem É um momento. pouco espiritual. É espiritual. Ele sabe que no segundo final, às vezes, vem a última inspiração Exatamente. para entrar. O Falcão é naquele coração. momento, naquele E o momento BG? ali, ó. Pá. Exato. E o BG? Eu vou fazer o swing da Gazeta, E o BG? eu já entro como se o tempo, mesmo o tempo chuvoso, o sol, eu entro numa, como ele disse, bem assim, não sei o que falar. É porque Maravilha, o BG é o Surge lastro. assim. O BG é o lastro. É o que a gente chama, é a cama da voz. Sem o BG, você se perde. Fiz o Love's Love. BG, Love's Love. Você Aí fez você Love's já Love? aproxima a voz do microfone, não força a voz. Love's Love. Aí eu me lembrei do Love Songs. Aí eu, como dizia o Chacrinha, nada se cria, se copia, né? Love's Love. Um Agora, programa onde é proibido não falar de amor. Agora é importante perguntar o seguinte, quando se muda a escala, vamos lá, o Gilvan mudou a escala e Certo. diz assim, vai colocar, o pedido tocou, de repente coloca você um pouco mais cedo. Existe, na verdade, cria em você uma ansiedade para poder também encaixar aquele perfil, para poder ficar dentro daquela pegada? Como é que funciona essa Não, situação? o programa já tem uma dinâmica. É por isso que é o sucesso da Gazeta 46 anos, que a equipe, como o Gilvan falou, é uma família. Nós temos uma dinâmica, ninguém quer ser mais do que o outro, Óbvio. ninguém vai aparecer mais do que a notícia, do que a música. E sabe qual é a estrela do rádio? A hora certa. Tá a dona de casa, a empregada doméstica, o cara da oficina, no mercado, a hora certa popularizada. 2h20. Você não vai falar 14h20. O cara lá do mercado. Quem é esse cara? Falando 14h20. Quem é 14h20? 2h20 da tarde. Popular. 2h30. Todos os programas têm uma dinâmica. Todos seguem a dinâmica. O menos é mais. Tem um padrão, todos têm um padrão. Eu vou comparar Todos o falaram isso. rádio. Não, menos é mais, Exatamente. né? Todos. Futebol de salão. Você toca na bola 2 vezes e muito. O futebol de campo é que nem o AM. Você alonga a bola, joga pro lado, volta pro goleiro. Isso. O FM tem que ser assim, ó. 1, 2, Menos é 3, mais. 1, 2, Acabou. 3, menos é mais. Então, todo o programa, todos eles têm essa dinâmica e todos mantêm o padrão. A não ser que quando eu vou substituir a Jaque, ele diz, Jaque, linda, aí fica difícil. Meu amigo, Agora esse você vê, né? camarada... Você vê a questão do menos é mais. Se você deixar, ele vai criar o grupo Falcão de comunicação. Todos eles Não têm. seguem, Gilvan. E aí eu te Segue, parabenizo, é verdade, porque é. o Matias sentou aqui, agora também o Falcão também dizendo a mesma coisa, que o menos é mais. Quer dizer, você conseguiu trazer também E essa o menos ideia, não, né? não é um empobrecimento. Não, né, não é cara? empobrecimento. É você entregar aquilo que o ouvinte quer. Objetividade, eficiência, entendeu? Na comunicação, isso acaba sendo Um importante. bordão que o pessoal aqui da redação lá da TV estava no trânsito e aí, muito rápido, descontraído, você está no trânsito aí de 5 da tarde, na hora do rush, de meio-dia, aí não tá fácil e já o fundo musical tem uma batidazinha. Eu espero a batida para dizer... Pra ninguém. Até o nosso Marizia, ele gosta muito desse bordão. Então tem umas coisas assim, para tornar a vida da pessoa mais divertida. O Marcos Porque cada um tem um o Marcos bordão. não para de sorrir, Gilvan. Aqui, É porque cada um tem um bordão e esse bordão identifica o ouvinte. Dá. Por exemplo, tem muito assim... Alagoas, querida, bom dia. Maceió, meu amor, bom dia. Isso. Nossa, ele gosta de Maceió como eu gosto, E né? quando Porque eu vim chama de outro meu amor, lugar, né? né? Constrói. Aí as pessoas, né? Cada um tem de uma um locutor expressão. pro outro, eu gosto muito de interagir. Quando eu vou chamar o Matias, vem aí o Lorde. Eu acho ele, como ele disse, de paletó, um cara elegante. Torcedor do Fluminense. O Lorde. O outra Galvão, característica. quase xará, né? Quase xará. Aí o Valmir Oliveira eu chamo da cara da riqueza. Que ele chega na felicidade. É a cara da riqueza. É a cara da riqueza, ou a voz do Tô Te Querendo. Parece que pegou metade do planeta. Né? A Jaque é a potência. E o Matias?
Não, já foi o Lorde. E o chefe? E o chefe? É o Poderoso Chefinho, parte 5. Rapaz. Falcão, eu quero lhe agradecer, rapaz. Muito obrigado. Eu sou seu fã, lhe assisto. Ô, rapaz, faça isso não, que assim Já você encontrei vai fazer chorar. você nos corredores aqui. Eu digo, sou seu fã, assisto, porque eu tô aprendendo. O que eu tô aprendendo O com Marcos vocês. Rodrigues também. Fantástico. Você conheceu Valeu, o Falcão. Marcos Rodrigues agora, né? É porque bem rapidinho essa, né? Ele Uber, pegou o Uber. Foi um aplicativo, já tá fazendo a propaganda. Pois é. O como a gente tem que Como mandar tem, um alô como- pro cara da padaria, mas não pode falar o nome da padaria. Não pode, é Tem que verdade. é o melhor acarajé. É verdade. Mas não tem como fugir o bar do Bolinha, não tem como tirar o Bolinha da jogada, né? Aí eu fui no aplicativo e ele disse, você conhece o Chola? Eu digo, o Chola era uma outra... Mil coisas na cabeça do Falcão. Aí eu disse, como é ele? Assim, eu disse, é o Marcos, deve ser o Marcos Rodrigues. Aí eu parei, ele disse, você é o Chola? Marco Chola, é isso aí. O cara da praia, fantástico. Você tá ouvindo a Gazeta, você tá aí na areia, na praia, só que o cara vai falar o nome da barraca, né? É verdade, Que é aí o nosso diretor disse assim, opa. Eu sou cliente desse rapaz, olha aí. também. Fala em barraco, eu sou cliente Cachorro dele. quente. Pode falar. Não, pode, claro. Que é um domínio popular. 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 Bom, Gilvan, do mesmo jeito que você anunciou, gostaria que você também aqui nos desse esse prazer também de se despedir do nosso Falcão. Outro grande profissional. E não é clichê, vou me despedir de todos falando isso, porque é de coração, é uma constatação e todos eles vão de convir comigo. É um grande profissional, dedicado, extremamente alegre o tempo todo. Esses problemas que ele passou na vida, os problemas que ele passa diariamente, nem chegam perto do microfone. Show de bola. Nem chegam perto Isso do é microfone. muito importante. E todos toda a eles, família, né? alguns deles até me pedem desculpa, Gilvan, eu estou ligando para dizer que aconteceu. Você pode ligar a hora que você quiser, ligue 10 vezes, não tem problema Isso é não. importante. Ele liga muitas vezes, fala comigo algumas vezes, Gilvan, tem isso, isso e isso. Muitas vezes você sabe que tem um futebol, vai ter a Voz do Brasil, que realmente é nessa hora, vai ser nessa hora, devido ao futebol. Então isso é importante, e são pessoas trabalhadoras. A empresa paga a essas pessoas pelo resultado que eles dão. Pessoas decentes, a entrega perfeita, altamente profissionais. Todos, sem distinção. O Falcão é um desses. Muito obrigado. E também, como vou ressaltar e endossar as palavras do nosso Lorde, um amigo do rádio, um amigo pessoal, não chamo mais para o aniversário que não foi, mas tudo bem. Poderoso chefinho. E eu quero dizer que nós somos assim uma equipe entrosada de uma maneira que só de um olhar, só de um pensamento, quando eu vejo que vai entrar o Bola Quente juntamente com a transmissão do futebol, eu já sei que é para fazer a ligação direta. Entendo. Mas mesmo assim eu ainda coloco assim, dessa maneira, porque tudo tem que passar Tudo é afinado. pelo crivo do nosso poderoso chefinho. Legal. Um time que se 5, né? E eu quero também agradecer a organização Arnaldo de Melo, porque quando a gente chega num momento profissional que as portas não estão tão abertas, ou eles têm medo pelo seu nível de trabalho, assim, do salarial, essas coisas, tem medo, não, a gente não tem como lhe contratar. E aí, acreditaram em mim, não houve nenhum problema com o Grupo Edson Queiroz, me fizeram uma reunião, me elogiaram e apertaram a minha mão, a catraca gira, o ciclo, né? Saiu com portas abertas, né? Muito bem, portas abertas, e eu não deixei amigos, eu conquistei amigos, mas sem derrubar o celular, não pode derrubar o outro. Claro, Pode derrubar o outro. Já dedurou você. Já foi uma rasteira, já foi uma O rasteira. Fernando James, eu chamo Fernandinho James, o homem forte de Rio Largo. Isso pegou de uma maneira com o ciclo de amizade dele, que tem uma amiga que eu chamo a Musa de Rio Largo. E todo mundo, quando passa por ela, manda a Musa de Rio Largo, que é mais uma questão de um bojão. E sucesso mais ainda, Gazeta News, estúdio belíssimo, o Gilmar, toda a equipe dos bastidores, dos câmeras, né? A equipe da redação, tá de parabéns. Obrigado. É tudo pra gente conquistar mais ainda, né? Sucesso, e a Gazeta, 46 anos, que venham mais. Vem muitas promoções, né? Valeu, É Falcão. muita coisa. Um abraço, Falcão. Nasceu pra Opa, e quem tá voar. feliz faz o quê? Uhul! Quem tá feliz faz uhul! Gilvan Nunes, vamos trazer então agora o anúncio do próximo nome de peso que faz parte também desses 46 anos da Gazeta FM. Vamos lá. Quase xará dele. Galvão, vem aí. Vem aí, Galvão, saindo, Falcão entrando, Galvão. De Bem com a Vida, super realizado na organização Arnaldo de Melo, a forma que foi recebido, né?
tanta alegria, tanta felicidade, essa desenvoltura toda aí, acrescentando mais ainda no meu crescimento no rádio, na comunicação. A Gazeta hoje, eu diria para você que é a maior inspiração de tudo que já aconteceu na minha vida. Eu tive princípios, mas sempre na certeza de que, tendo a obediência e a disciplina junto comigo, eu iria chegar silenciosamente onde tanto desejei, que foi a Gazeta. E eu fiz isso em silêncio. E você falou uma coisa para mim, certa vez, que talvez muita gente não saiba, ou precisa saber, que não foi dando rasteira, né? Que é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas é porque muitas categorias, né? Talvez a nossa não seja livre disso, mas o Galvão sobre ter o tempo dele, né? Exatamente. Que é aquele tempo que o cristão, sabe esperar, né? Não, se Deus quiser, será o meu momento. Você esperou, né? Exatamente, eu tive várias escolas, e uma delas, a primeira, foi no centro da capital, né? Eu era locutor de porta de loja. Olha aí. E ali eu já sonhava com rádio, né? Desde os 12 anos de idade, andando com meu pai, para cima e para baixo, de mãos dadas ainda, né? E conversando com algumas pessoas, alguém vinha, saudava, oi, bom dia, tudo bem? Quando eu falava, nossa, que voz maravilhosa. 12 anos de idade, isso acontecia. E aí eu parti para a comunicação, no centro de nossa capital. Foi a maior escola que eu tive, Gilvan. Na minha vida, ali foi o princípio de tudo. E aconteceu o contrário, que acontece com muita gente, né? De começar no rádio e depois ir para a televisão. Eu comecei no centro da cidade, depois eu fui para a televisão, ser a voz padrão. E é um grande desafio, tá? É um grande Porque para quem desafio. está comunicando aí, hoje pode até dizer, mas é fácil, vocês todo dia, vocês têm ali uma câmera, tá ali no microfone, mas você ir para o centro da cidade e as pessoas passando por você, olhando assim, dá realmente um frio nas pessoas. E é o né? cantor de churrascaria, né? É o cantor de churrascaria. O cara que está cantando sabe que as pessoas não estão prestando atenção em você. É verdade. O cara como o Galvão, que passou esse período no comércio, sabe disso. É você atrair a atenção daquelas pessoas que sequer muitas vezes estão lhe ouvindo. Estão prestando atenção em outra coisa. E tem Então duas é um desafio. pressões. Desculpa. E é uma grande escola para a comunicação. Uma né, grande professor? escola, É uma grande escola, professor. né? É você passar pelo ruído e chegar às pessoas como elas vão chegar. Fingir que não existe ninguém vendo ou atrapalhando ou interrupção nenhuma, porque uma coisa que o cara que faz e tem a vocação, que é um detalhe que a gente não usou essa palavra aqui ainda, né? Que obviamente o cristão fala no dom, né? Não, Deus te deu um dom. Que é o seguinte, é se desligar do tempo e saber que você está construindo uma mensagem na mente de quem está ouvindo, né? Exatamente. E a de quem vende é impressionante, porque tem um dia que ele vai ver uma pessoa passando e a pessoa está com algum gesto e ele está sem inspiração e o gesto da pessoa faz ele puxar e de repente ela entra na loja e ele pensando que não está sendo observado por ninguém, está sendo observado por muitos e principalmente por quem contratou, né? Porque se a pessoa não entrar e comprar na loja também... Mas é exatamente isso aí, porque olha, existe a pressão de você bater uma meta, de que você tem que colocar clientes dentro da loja, né? Essa aí é a primeira que tem, e depois a que o Gilvan falou, que tá todo mundo te olhando ali. Então você fica com um pouquinho de acanhamento, aquela coisa toda, né? Mas você consegue desenvolver um bom trabalho, até porque na sua mente ali você está achando que dali você já vai partir para algo melhor. Que foi justamente o que aconteceu comigo. Um publicitário foi passando, eu dessa loja do centro já fui para uma multinacional, né? E essa multinacional estava fazendo locução, o publicitário parou lá e falou, cara, você tem uma voz muito bacana, estava te ouvindo, você não quer gravar algum comercial para televisão, alguma coisa assim? Eu falei, quero, então vou te levar porque já tem um comercial para você fazer. E aí eu fui para essa televisão e de lá já fiquei com voz padrão. Né? Que maravilha, Galvão. Agora, eu passei 9 meses com voz padrão. 9 meses com voz padrão. Exato, mas eu estava louco para fazer rádio, né? E aí foi quando surgiu um convite da televisão para ir para o rádio, fui para o rádio onde eu passei 23 anos e 6 meses. Depois desses 23 anos e 6 meses... Pacientemente aguardando a oportunidade na Gazeta, foi quando eu recebi um convite para fazer parte da Gazeta. Né? Essa audiência, por exemplo, o Marcos falou agora sobre os desafios de você entrar na mente das pessoas e convidar os clientes que passam na frente da loja para entrar na loja, na oportunidade, quando se locutor do centro. Mas esse desafio de manter essa audiência, líder de tudo, por exemplo, que a Gazeta FM tem nesses 46 anos, hein? É de grande responsabilidade, até porque você fazer um programa, por exemplo, você já abrir a programação de uma emissora como a Gazeta, é tudo sobre seu ombro, toda a responsabilidade, porque você tem que estar bem, né, de cabeça, de espírito, de absolutamente tudo. Porque as pessoas estão aguardando aquele bom dia que vai transformar o dia delas. Verdade. Tem gente que está acordando ali com determinados problemas e eu tenho às 6 horas, como o Gilvan falou, aí a mensagem do dia que a gente abre. Hoje é com você a mensagem. A mensagem do dia, exatamente. Mas antes da mensagem do dia que acontece às 6 da manhã,
Às 5 horas eu já abro sempre com um texto, com alguma coisinha assim, um teaserzinho pequenininho. E o Gilvan sabe disso. Porque ali tem gente que está precisando daquele bom dia e de uma mensagem de que Deus está com ela, de que vai abençoar. E ali nós vamos começar a programação, que é com o forronejo, os sertanejos antigos e os forrós também, que marcaram, né? Do tipo calcinha preta, magníficos, cavalo de pau e assim sucessivamente. Então, você a gente escolhe, tem... É você que escolhe essas mensagens, por exemplo, ou o Gilvan que diz assim, vamos Não, por aqui hoje, não. Você não sou eu. Ele escolhe. Sou eu. A gente já tem um perfil do ouvinte, né? Porque eu já vim estudando já há muito tempo isso aí. Então eu pego essas mensagens aí e passo de uma forma que eu já sei onde vai atingir. E tem pessoas que mandam mensagem, eu já mandei para Gilvan áudios de pessoas agradecendo, né? Tanto a música como a mensagem. E pelo fato de termos essa responsabilidade de já começar a programação bem, porque eu preciso passar para ele bem. Um feedback. Né? Eu preciso já deixar ele lá em cima, esse feedback muito bacana. Então, A programação é isso também, antes do Marcos falar. A programação é isso. Se você não tiver uma sequência, você pode ter o melhor programa do mundo verdade, ali, por exatamente, exemplo, o melhor programa de 10 ao meio-dia. É verdade. Se o programa anterior não for bom, ele não trouxer esse ouvinte para você, não adianta. Você vai ser uma ilha na programação. Agora, Galvão, Programação você tem um padrão de voz que é muito característico, assim, e se eu lhe ouvisse sem lhe conhecer, eu achei que você teria mais idade do que você tem. Mas é fruto da sua formação, da sua maturidade, enfim. E, ao mesmo tempo, é a voz que chega para quem está começando o dia com uma seriedade, um padrão, né? Uma voz encorpada. O que é que você acha que a sua voz faz ou provoca em quem está recebendo a sua mensagem, seja ela a do dia ou a da chamada da música, mas naquele momento ali o cara está começando o dia. O que é que teu coração diz? Não, eu estou chegando dessa maneira. Como é? Eu, por exemplo, eu vou dormir e já vou dormindo pensando no que eu vou fazer no dia seguinte. Então, eu assumi essa responsabilidade. Se eu tinha um sonho de fazer parte da Gazeta, em primeiro lugar no Ibope, então quando eu vou dormir eu já vou pensando no dia seguinte, quais são as minhas primeiras falas. Eu não acho bacana, todos os dias você está sempre sendo repetitivo, isso não é bacana. De supetão, chega lá... Esse é o diferencial, cara. Entendeu? Então Qualquer você comunicador. chegar e você ter uma forma de que você vai já abrir e fazer com que as pessoas mandem lá no WhatsApp da programação da Gazeta, dizendo, caramba, que coisa maravilhosa, que coisa linda, porque se fosse a mesma coisa eles não estariam trazendo isso aí para você e ao mesmo tempo trazendo essa certeza, esse fortalecimento de que você está fazendo a coisa e você está no caminho certo. No automático não vale, né? Não vale, exatamente. Então você tem que estar com essa renovação todos os dias. O Matias tinha falado isso aqui. A comunicação, ela é também daquele momento. Do momento em que eu acordei, caramba, tô super feliz, tô alegre pra caramba quando eu chegar lá, eu sei que eu vou contagiar muita gente, que eu vou ter a oportunidade de passar isso aqui para muitas pessoas. Então o rádio, ele proporciona isso aí, pra gente também, pra nós, que a maior responsabilidade é nossa. E essa passagem do que você, por exemplo, vem logo em mente dessa sua experiência entre os comunicadores da Gazeta FM que você já viveu aqui com o ouvinte? O que é que você pode, por exemplo, compartilhar conosco? Olha, eu posso compartilhar para você o seguinte, todos os momentos em que tenho essa oportunidade de apertar aquele botãozinho, né, e abrir aquele on, eu sempre faço uma viagem no meu pensamento. Compartilhar com os amigos, compartilhar com as pessoas, compartilhar com os ouvintes, assim como eu estou fazendo aqui com vocês aqui agora, isso é algo realmente maravilhoso, isso é muito íntimo. É muito íntimo. Eu estou muito, mas muito realizado com essa grande oportunidade na minha vida. Eu diria o seguinte para as pessoas, o que você vai fazer, faça de coração, faça com a alma, faça com entrega. É somente isso. Você é quase o Marco Mignon na Globo, né? Quando ele ficou dias e dias, eu tô na Globo, eu tô na... Tô brincando, mas é porque o Galvão demonstra isso, porque esse sonho do rádio, que nasce lá do locutor da loja, e a minha curiosidade vem nesse sentido, você passa na loja, a loja ainda existe lá? A primeira loja que eu trabalhei não existe mais, que foi a loja Santa Maria, que tinha o slogan, essa loja é uma santa. Você lembra? Loja Santa Maria, essa loja é uma santa. Infelizmente não é do meu tempo, Galvão. Tempo, né? Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Tem outra lá que você... Foi onde comecei, depois passou para o mundo dos importados, que também não existe mais hoje, né? Depois foi uma loja... Ele foi fechando lá. loja. Fechando loja, Aí depois teve uma loja 1,99. 1,99, aí já é do meu tempo. Eu lembro por conta da novela, que tinha 1,99, né, na música. E depois daí eu parti para a multinacional, que foi a Lojas Americanas, né? Porque eu queria exatamente entender, quando o Galvão, que tem esse poder de reflexão, a gente sabe que você tem uma ligação de fé muito bonita, quando você anda no centro e o flash passa na cabeça,
e você, pô, foi aqui que começou, cara. Meu palco foi aqui. olha aí. Mas sabe o que é bacana? É porque daquele tempo ainda tem gente Com certeza. que ainda estão fazendo locução lá. Amigos meus ainda que estão fazendo locução. Tinha uma irmandade da galera lá? Sim. Todos os finais de semana a gente se encontrava lá. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no centro, o centro ele fechava às sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Ninguém trabalhava nem no sábado e nem no domingo. Aí tinha reunião, né? Aí tinha reunião de churrasquinho, na Rua do Comércio mesmo, corredor dos ônibus ali. Então todo mundo ali se encontrava, a gente ia fazer um bate-papo ali do que foi no decorrer da semana, do que aconteceu, posteriormente o que estaria para rolar, para acontecer, e existia uma entrega, isso aí. Então essa comunicação que a gente tinha no centro da cidade era muito bom, não existia concorrência entre a gente. E às vezes dizia assim, olha, rapaz, o fulano não pode ir, dá para tu quebrar um galho para mim? Então como não era carteira assinada, era um free, na realidade, a gente fazia aqui, outro ali e tal. E foi uma coisa realmente assim bacana, muito legal. E nessa sua participação, nesses 46 anos que nós estamos fazendo nesse especial da Gazeta FM, o ouvinte ele pode te acompanhar da abertura mesmo da programação até que horas? Fala aí. Aí eu pego das 5 da manhã, mas eu chego muito antes, o Gilvan sabe disso, que eu gosto de deixar tudo preparado, tudo bem organizado, nada de chegar em cima da hora. Uma vez que eu cheguei foi um probleminha só no carro, mas não cheguei atrasado de forma alguma, mas muito ágil, já deixo tudo preparadinho, tudo certinho, mando ver. 5 horas até as 9 horas a gente está entregue lá dentro do estúdio, só saio de lá mesmo só se for uma necessidade, mas eu gosto de estar plantadinho durante as 4 horas ali fazendo o que amo, o que gosto, o que nasceu. E é uma característica do bom comunicador, né? O Marcos é um exemplo disso, cedo, né? O Marcos normalmente chega antes do horário, eu passo muitas vezes também ele não tá lá. Isso que ele fala tem a ver com a nossa segurança, né? Se eu não entender o ambiente, eu não começo bem. E graças a ele agora eu entendo o ambiente e o odor do ambiente, porque ele me deu umas dicas. Eu posso falar aqui, algodão do Nilo é dele. É dele. E aí, quer dizer, isso cria realmente uma identidade com o ambiente. Se eu não me sentir à vontade, no meu tempo, de tomar água, de fazer aquele ritual, não dá certo. E perceber, vindo trabalhar, já ouvindo o Galvão, você falou, opa, alguém já começou, tá tudo bem, a empresa está caminhando. Todos os dias quando tá vindo trabalhar para eu faço uma peregrinação, né? E paro no trânsito quando venho descendo com o Galvão, porque eu tenho que ficar naquele relax da música. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não já venho no pique da notícia. Eu dou o meu tempo para a cabeça ir organizando e vendo qual é a dele, o que é que ele está dizendo. Algumas mensagens eu consigo pegar no início, que bom. Outras não. As coisas acontecem tão antes, até porque o Gilvan colocou o túnel do tempo já na madrugada, né? Das 3 às 5 da manhã. Isso. E aí eu entro com o forronejo. O forronejo ele tem também essa característica romântica, porque você trata de João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Os clássicos, né? Os clássicos, assim como também do forró romântico, essa coisa toda. Então já venho mentalizando alguma coisa, porque eu estou ouvindo o túnel do tempo, que vai ligar ao meu programa. Essa é a responsabilidade que eu tenho. Então ali eu já começo toda uma viagem no pensamento. E quando eu chego na emissora que eu sento, que eu começo a ligar uma coisa e outra ali, que eu vou já preparar a mensagem, está tudo dentro do contexto. Galvão, eu gostaria de agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. Parabéns em nome de todos da Organização Arnão de Melo por fazer parte de um projeto que tem todo esse peso, que é a Gazeta FM, 94,1, 46 anos. Gilvan, vou te deixar também à disposição para as considerações aí com o Galvão. Tá certo? Foi uma grande aquisição, grande profissional, determinado, muito consciente das responsabilidades que ele tem. Ele está, como ele disse, ele está abrindo a rádio, ele está abrindo a porta da rádio para que as pessoas, como o Marcos citou, venham escutando, que as pessoas, ao acordar, estejam ouvindo ele, estejam se preparando para ir para a escola, estejam preparando para o seu dia a dia, para o seu compromisso. E ele é isso, ele é a companhia, logo cedo, a companhia com a informação, com o alto astral, e é um grande profissional. Foi uma grande aquisição. Todos disseram aqui que cria um tom para o horário, isso, né? Ele já tem um tom para o horário. Já tem. Ele tinha um tom na outra rádio, mas aquele foi se adequando, porque o time é outro. Ele percebeu isso. Ele achou o time. Achou o time. Com certeza. E eu dizia para ele, você começou de um jeito, um mês depois já estava totalmente diferente. Com certeza. Ambientado. Porque não é um dia, dois, que você... Quando eu mudei de rádio, quando eu voltei para a Gazeta, eu cheguei a dar o telefone da outra. Isso já aconteceu com ele também. Aconteceu. Porque você está ali, às vezes, preocupado no dia a dia, porque a gente está ali. Na última reunião que a gente fez, não é só apresentar, né? Eu falei para ele nas últimas reuniões, ele sabe disso. Vocês têm 4 horas no ar. Esqueçam o mundo. Essas 4 horas têm que ser dedicadas ao ouvinte. Vamos nos dedicar ao ouvinte. Ou você tem essa consciência da sua responsabilidade como comunicador,
o trabalho vai passar que ninguém vai nem prestar atenção. Só para finalizar aqui e deixar, eu acho que a grande oportunidade que eu tenho aqui agora nesse momento é de dizer que Gilvan e eu fazemos parte de um grupo gigante, Loucos por Rádio, e eu fui entrevistado na época da pandemia, essa coisa toda lá, e o presidente do grupo perguntou assim, cara, todo mundo tem uma inspiração, quem foi sua inspiração no rádio? E hoje eu estou aqui diante dele. Aqui. Que realização é essa, né? Você tá vendo? É o único que vai ter aumento. Que realização é essa? O único que o Galvão tentou, mas não conseguiu. Mas o Galvão... Pois é, então isso aconteceu tudo absolutamente natural. Por quê? Porque com 12 anos de idade eu já ouvia praticamente, né? 12, 13, 14 anos eu ouvia o Gilvan fazendo o programa romântico lá. Meio-dia, que eu lembro essas gazetas, meio-dia lá na outra emissora. Isso mesmo. E ali foi me inspirando. Então, quando o rapaz lá fez, o presidente fez a pergunta, eu falei, claro, minha inspiração está aqui, fazendo parte do grupo da gente, que é a Gilvan Nunes, a quem agradeço de coração por essa show de bola. Todo mundo tem uma inspiração, né? Claro, e aquilo que eu falei, a responsabilidade que a gente tem ao falar grande, no microfone é grande. De formar a opinião das pessoas e formar profissionais, as pessoas se inspirarem no rádio. Todo mundo aqui é apaixonado pelo rádio. Vocês são apaixonados pelo rádio, todos nós. É impressionante. Gilvan, parabéns pelo trabalho mais uma vez com o Galvão, obrigado, tá certo? Vamos então à próxima, depois dessas considerações obrigado, aqui. Marcão. Galvão, Obrigado. Deus te abençoe sempre, Amém, tá certo? Obrigado, querido. Valeu. E vamos trazer agora a próxima pessoa importante também nessa história da Gazeta FM. Valmir Oliveira. Vem pra cá então, Valmir, com o vozeirão. Vem pra cá. A brincadeira, a gente... Eu já entreguei uma história dele, né? Já não vou poder repetir, né? O Lobo da Noite, vem aí. O Lobo da Noite. Aqui na sequência do Gazeta Entrevista, ia falar Gazeta News, mas a Gazeta News também tá tudo em casa, né? Gazeta Entrevista Especial Gazeta FM 46 anos. Gilvan, vamos fazer a apresentação de mais um nome campeão também nessa história? Valmir Oliveira, a história do amor através do Love is Love. O que é que você tem a colocar sobre o Valmir? Vamos lá. Valmir Oliveira é uma coisa impressionante, o carisma e como a voz dele se liga ao amor e à emoção ao mesmo tempo. Ele conseguiu dar o tom necessário e serve de inspiração e serviu de inspiração para tantos casamentos e tantos casais que se juntaram através da música e através do programa. Cara, que tom é esse, Valmir? Valmir Oliveira, que tom é esse, voz de veludo, Valmir. Se você escapar, ele pega. Viu? Rapaz, que é isso, Valmir Oliveira, voz de veludo. É a voz da noite do Loves. E aí, Valmir? Aquele momento. Rapaz, e essa voz, rapaz? Que Deus te abençoe, meu. Amém. Meu professor, foi meu professor. Foi? Marcos. Não era para ensinar, era só para dar carteira, porque ele já nasceu pronto. Né? Já nasceu pronto. Valmir, você tem consciência de que hoje você é a companhia de muita gente, solitária ou não, mas que de alguma forma para a noite para escutar boa música e, obviamente, essa calma na voz, né? Como é que você trabalha isso aí na cabeça e no coração? Isso aí a gente chega, a gente imagina, né? Aquelas pessoas que estão solitárias, os profissionais da noite, que eu sempre mando, né? Aquele abraço. E através dos poemas e de mensagens, leva até aquelas pessoas aquela calma. E às vezes até palavras que elas estão precisando ouvir, que eu não sei como explicar assim, mas chega até aquela pessoa como digamos, um bálsamo, né? É verdade. Que aquela pessoa, poxa, me acalmou naquele momento, né? Essa palavra que eu ouvi agora, ou essa frase que ele mandou, será que foi para a minha vida? Muita gente interpreta dessa maneira. Assim também como as pessoas da noite, os caminhoneiros, motoristas por aplicativos, taxistas, frentistas, são os vigilantes, né? E os casais apaixonados e os solitários também que ficam ouvindo Loves, né? Tá vendo uma síntese daquilo que eu falei? Você precisa entender para quem você está falando. Perfeito. Ele sabe para quem está falando. Justamente. Esse é o segredo. Não tem outra história. E já deve ter recebido ligações durante a madrugada, durante a noite também, Durante elogiando a noite. sua voz e tudo mais, né? Já Convidando para recebi. tomar um vinho. Também. Também. Não fique sorrindo não, me fale, pelo amor de Entrega Deus. aí, Valmir. Entrega aí. Isso acontecia, né? Entrega aí. Muito, né? Acontecia. Mas aconteceu muito, Porque, né, Valmir? porque eu vim de AM, né? É. Eu era locutor noticiarista. Era aquele padrão sério, né? E quando eu vi para a Gazeta, que comecei no Loves, quando o Gilvan passou mais ou menos a dinâmica do programa, quase que eu comecei meio Robocop, né? Depois eu fui me Se descobrindo, identificando, né? E Isso foi em tal. 2002, viu, gente? 2002. 2002 a gente começou, né? E eu achei bom, porque às vezes eu chegava no estúdio, às vezes não dava tempo, imprimir o poema na época, e às vezes também a gente chegava assim, nada preconcebido na mente, mas em tanto conhecer o ouvinte,
eu já sabia o que falar na hora, né? Já sabia o que dizer para ir até aquele ouvinte que está precisando daquele momento, daquela palavra. Aí, então, à noite, como o Falcão falou aqui, a gente baixa mais o tom, né? Tenta trazer mais ouvinte, fala mais romântico, não meloso, né? Mas de uma maneira que o ouvinte diz, pô, gostei, tal, né? Assim a gente vai trabalhando. Né? Agora, o horário já era consolidado, o programa já era consolidado, né? Porque já tinha uma lógica de qual era a proposta, não é isso, Gilvan? Isso. Você, na verdade, teve que dar o seu estilo, né? Você já ouvia o programa, já ouvia coisa parecida, como é que você foi se encontrando? Eu ouvia antes e também fazia romantismo antes, mas não tinha me encontrado ainda no rádio, né? Que eu ainda trazia muito aquele lado de noticiarista, muito sério, né? Aquele, não sei se pode... Pode falar, pode falar, claro. Você pode falar tudo, rapaz. Quem me ensinou muito foi Floraci Cavalcante e Edécio Lopes. Entendo. Dois professores, já trouxe isso comigo da Rádio AM que eu trabalhava. Sim. Pode falar não, né? Pode sim, rapaz. Você pode falar tudo, homem, aqui. E foi a Rádio Difusora. A Difusora é a mãe de todos. A Difusora. A mãe de muita gente. Aí, na época, o meu primeiro noticiário, Edécio Lopes, ficou aqui do meu lado, na época, né? Eu tremendo, que era aquele noticiário como a gente tinha aqui na Gazeta, né? Sim. Quem ouve a Gazeta sabe mais. Tinha aquele noticiário de hora em hora. Então, naquele momento, Edécio do meu lado, eu tenso pra caramba no curso de radialismo. Mas aí consegui, graças a Deus, aí fiquei como noticiarista e fazia um programa romântico, mas não igual o que eu faço hoje na Gazeta, né? Quando o Gilvan conversou comigo, que eu vi a responsabilidade que é você fazer romantismo em uma rádio do porte da Gazeta, poxa, todo mundo treme na base, né? O profissional chega ali, como diz, né? O peso do microfone da Gazeta. Eu disse, fazer romantismo para esse mundo de gente, eu vou conseguir. Aí comecei, né? Comecei aos poucos, me lapidando, conhecendo o ouvinte, histórias de ouvintes também, né? Que me levaram na hora a falar algumas frases de amor, alguma palavra que leve até essa pessoa, que acalme aquele momento que ela está passando. E nisso, há 21 anos já, né? Encorajando, né? Encorajando. Porque, às vezes quem está apaixonado não tem coragem de se revelar, né? Não Com tem. certeza. E às vezes a música fala pela pessoa, né? A Valmir? música. E o rádio serviu para isso. Foram tantos. A gente já fez encontros de pessoas que casaram. Já. Tem pessoas que já. Quando tinha o namoro, através do Loves também. Que legal. Agora, quando estamos falando da escolha das músicas, isso para mim é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Como é que funciona, né? É porque, na verdade, quando eu comecei na comunicação, na rádio comunitária, lá no Trapiche, eu apresentei um programa chamado Loves the Night, que também tinha a mesma pegada do Love is Love. E é por isso que a importância do Love is Love, né, para também a comunicação, para a história da comunicação. Love is Love também tem uma importância muito grande. A escolha das músicas, é preciso também utilizar um bom inglês. Fala um pouquinho o que é que você também adota como critério para a sua comunicação no Love is Love. No Loves, no curso, né, a gente aprendeu inglês britânico, que é aquele inglês que diferencia do americano, né? É um inglês mais formal. Mas com o tempo, né, também com o que eu aprendi no curso e com o dia a dia, a gente vai aprendendo, né, aos pouquinhos, né? E isso a gente consegue passar para o ouvinte, né? Não um inglês igual ao do Matias, que é um inglês perfeito, né? Fluente, Gilvan. Claro. Mas aí a gente vai, né, aos pouquinhos. Criando o seu estilo. Vai criando o estilo, E a né? seleção você vai fazendo lá na hora as músicas. A seleção é previamente feita, né? Previamente. Tem um roteiro musical. Tem um roteiro musical. Mas o ouvinte determina muita coisa, pede muita coisa, Hoje, e ele vai adequando muito sem a bom. repetição. É o ideal. Isso é que é Para o mais- programa não ficar parecido toda noite, entendeu? Tem que ser diferente. Tem que Agora, sempre ter uma Valmir, o que é que novidade. você mais ouviu assim das pessoas que lhe emocionou de alguma forma? Hoje você já consegue filtrar o seu trabalho da emoção? Ou tem ainda alguma coisa que emociona? Assim? Que emociona durante o programa. Só um fato que me aconteceu que eu nunca esqueci, de um ouvinte. Que eu li uma frase, não lembro mais a frase. E essa ouvinte ligou e ela disse assim, isso eu não esqueço nunca, ela disse, olha, eu estava preparada agora para tirar a vida de meus filhos e me matar. E através dessa frase me encorajou a viver. Isso eu lhe devo. Isso aí eu fiquei arrepiado, agradeci muito a Deus, que naquele momento nem eu imaginava que isso ia acontecer. Logo no começo, né, aqui na Gazeta. E isso me marcou muito. Aí a gente vê a importância de pessoas que gostam do Loves,
que quando chega a noite já fica aguardando, né? Já fica esperando, poxa, o programa vai entrar no ar, quer ouvir aquelas frases, né? A tradução romântica, né? Tradução é A tradução, que muita gente tem a curiosidade de saber o que aquela música significa. Junta com os poemas, as frases, a própria participação do ouvinte, e às vezes histórias que muito eu ouvi antes do WhatsApp, né? Isso eu vou juntando. Dá pra gente ir criando um conteúdo para o programa, né? Para o romantismo, porque à noite sabe como é, né? Agora o Falcão... Eu ia pras festas do Batata lá na Jatiuca, e as festas do Batata, quando tocava música lenta, era hora de ir embora, né? Aí eu sabia como é que era o tom do Loves, né? Tal. Aí eu, no ouvido, eu disse, agora ou nunca, né? Agora ou aí, nunca, tal, né? pô, rolou um som, rolou uma dança e tal, e no final eu jogava aquela frase, né? Beijar você, que era pra ver se colava. Às vezes colava, né? Às vezes colava. Às vezes não, né? E teve uma menina que, para o meu azar, estudava inglês. Aí, meu irmão, ela disse, você tá traduzindo tudo errado. Aí eu disse, mas é o que o meu coração está mandando. My heart. Aí, mas essa não colou, não. Aí essa contou para todas que eu não sabia nada. Galanteador. Aí caiu o meu personagem. Caiu o personagem, né? Eu tenho, na verdade, assim, quando estamos falando de um profissional com o peso que tem, o Valmir, nós estamos falando também de um resgate da época tradicional da comunicação, né? Toda essa formalidade que ele disse que aprendeu com a Edécia, com a Floraci. E aí a gente pega hoje, estando em sua frente, para poder dizer que para a comunicação acaba sendo fundamental também ter essa inspiração que você no dia a dia coloca para os ouvintes. Os seus horários são horários muito pré-definidos durante o dia, né? Quando você vai fazer o Loves. Explica para nós como é que é a preparação no teu dia a dia até chegar a hora de abrir a chave do microfone e começar a vender amor, espalhar amor para as pessoas. Eu penso muito, penso sempre em coisas novas, em compartilhar com o Gilvan, né, para passar pela aprovação de ideias para o programa, penso no que eu vou falar também. E sempre eu fico um pouco, até esses anos todos de rádio, mas eu fico um pouco ansioso ainda, antes de entrar no ar, né? Ainda fica, né? Fico preocupado para ver se o ouvinte vai gostar daquilo que eu vou falar naquele momento, que eu tenho um linguajar muito popular, né? Isso. Eu tento levar para aquela pessoa o que ela entenda, né? Que ela venha entender através das palavras, né? E isso, às vezes, eu penso todos os dias. E muitas vezes ligo para o Gilvan. Na hora do programa me vem muitas ideias também, graças a Deus, que vai fluindo ali, naturalmente, né? E isso é muito bom, porque o resultado é sempre positivo, né? Friozinho da barriga, né? Aquele friozinho da barriga. Que dá. Isso é importante, né? E às vezes você começa a ler um poema e dali você, do próprio poema, você começa a falar, como fora do contexto, né, do poema, você vai criando. Eu vou fazer o seguinte agora aqui com o Marcos Rodrigues, tá certo? Eu vou a gente vai improvisando. Vamos improvisar. Vou combinar aqui com o Marcos Rodrigues, aqui, já que estamos fazendo esse especial Gazeta FM 46 anos. Já tô sabendo. O Gilvan vai dar a chancela aqui, tá certo? Porque o Falcão, ele fugiu da história, mas você não vai fugir não, da abertura do programa. Você vai fazer uma abertura agora. Uma abertura do Loves? Eu vou começar com a voz feminina, e que inclusive... Preciso dizer isso. Parabéns, porque quando se fala dessas trilhas que a Gazeta FM utiliza, todas com vozes femininas. Maravilhoso. Parabéns, isso aí, Muito tá certo? bom. É uma coisa maravilhosa. Aí eu faço assim, ó. Love is love, é você. Gazeta. O Marcos? Certo, Marcos? Aí você começa, tá certo? Love is love, Gazeta. Para você um forte abraço, ótima noite, sejam todos bem-vindos ao romantismo do Love is Love. De agora até uma, vamos falar de amor. Abre-se a cápsula do tempo. Gilvan Nunes, fica à vontade para as considerações dessa fera aí também. No seu dele buscou a cápsula do tempo, nem do tempo do Gilvan. Nem do meu tempo, né? Meu irmão. Isso aí eu trouxe. É do tempo do Ailton Cruz. Do Ailton Cruz, Pode ser. a algiva musical. Algiva musical. Algiva musical, meu amigo, você foi longe. Verdade. Mas Essa o linda Valmir foi um página achado. musical, né? O Valmir foi um achado, né? Porque, como ele disse, ele fazia um programa, ele fazia noticiário. E a gente apostou muito no Valmir. Mas o Valmir tem um padrão de voz, isso pode ser trabalhado. E ao conversar com ele a primeira vez, eu percebi a paixão que ele tinha pelo rádio. E é fácil você ter uma boa voz e ela se adequar a esse tipo de programa, que é um programa que exige. Não adianta você ter uma boa voz se você não passar o amor, a emoção, o carinho que você tem pelo ouvinte, as frases que você diz, o poema que você interpreta.
é um grande profissional. Esse está no local certo, Muito no obrigado. Lopes. E entra para a história. Mais Entra um pra que entra história, para a mais um história. que entra pra Parabéns, história. Valmir. Muito obrigado. Deus abençoe sempre. Valeu. Valeu. Já aconteceu uma vez, eu estar fazendo a tradução e o papel cair. Aí foi ótimo, aí foi ótimo. E aí ele deu uma enrolada boa. Rolada boa, né? Não dá Agora nem pra não, que é descer. tudo, É a né? voz Tem uma de Marcos Rodrigues também. A voz dos punks e góticos da coração, né, noite. Marcos? Mas sempre foi um bom aluno, não foi? Não, claro. Valmir é Foi meu dedicado, professor. namorador, era, né? Hoje ele tá, hoje ele aposentou. Fazer igual aquele verso. Hoje ele tá Eu me estável regenerei, emocionalmente. Hoje sou ele tá chefe estável. de família. Hoje ele tá estável. Mas só aqui, só na. Meu irmão, o que a menina tem? Só quer falar com esse cara. Gravei a vinheta para Aí- Viderlan também, não foi? Foi. Ah, gravou. Gravou. Tô bom. E por falar em voz feminina, que eu acabei de elogiar o nosso Gilvan Nunes, chegou o momento também da voz feminina da Gazeta Chegou. FM, depois do Valmir, né? Vem aí, Jaque Kennedy. Já que Kennedy é a próxima, então. Jaque Kennedy, a dama do nosso rádio, né? É a dama do rádio, né? Tá aqui com a A gente. ascensão dessa garota comunicadora tem sido uma coisa impressionante, né, Gilvan? O crescimento dela é uma coisa, sucesso, né? Estrondoso. Sucesso, Ela está aqui sucesso. com a gente, de uma garota que a gente trouxe, muito bem escolhida. Foi descoberta sua, Gilvan? Eu já ouvi ela há algum tempo, E depois da necessidade que a gente teve, a gente primeiro trouxe para 98, mas ela tinha todo o perfil de Gazeta, era questão de tempo. Questão de tempo, Questão né? de tempo. Jaque, seja bem-vinda. Ai, Que prazer, obrigada. Jaque. Parabéns pelo trabalho, viu, Jaque? Feliz, hein? Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, gente. E assim, fazer parte da Gazeta e ser a voz feminina, a única voz feminina, assim, a única mulher, nossa. E fazendo parte dessa história, né, da Gazeta Sim, com 46 anos. O que é que representa isso pra você? Você tá há quanto tempo, por exemplo, na Gazeta? Mais de 2 anos? Isso, mais de 2 anos na Gazeta, mas eu cheguei aqui em 2019. Você é de onde? Teotônio Vilela. Olha. Mas eu comecei em Teotônio, depois fui para São Miguel, depois fui a Arapiraca. Em busca e agora sempre do aqui. rádio? Sim. Mas assim, eu comecei a trabalhar como balconista de padaria, viu? Olha. Balconista de padaria, fui cantora, trabalhei numa loja de perfumaria. A história é longa. Até chegar na comunicação. Mas sempre Isso. querendo comunicação. Eu nunca imaginei que um dia eu seria locutora. Depois que eu comecei a cantar, no grupo de teclado lá de Teotônio, eu gravei a minha primeira vinheta de um Lava Jato. Pode falar o nome da Lava Jato? Pode. Lava Jato do Carneiro. Nunca vou esquecer na minha vida. E como é que era a vinheta? Vamos lá. Ah, eu não lembro. Era Também é cantada? demais, Era também. cantada? Era cantada? Lava Fala. Jato do Carneiro. Ah, tá. Você quer dizer Lava Jato do Carneiro? Vou mandar Era conta, assim, viu, era- Carneiro? Pra você. Aí foi bem espontâneo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ler o texto falando, pronto, foi paixão. Eu digo, vou ser locutora, vou falar, não quero mais cantar, entendeu? Até Maravilha. hoje. Aí eu passei quase 7 anos lá em Arapiraca. E daí o Gilvan me chamou pra vir pra cá. Eu já fiquei, né, tipo, meu Deus, será que eu saio Grande daqui? desafio. Já É era um na desafio Gazeta lá, você já era na sair. Porque ela sempre foi lá em Arapiraca, é uma profissional muito respeitada, tinha um nome já, estava bem tranquila, numa empresa tranquila, então ela, né? Desafio. E aí ela consultou um grande amigo nosso, olha, Gilvan me convidou. E o que é que ele falou para você? Vá-se embora. Vai embora, não que sei lá, pense você vai duas ser vezes. respeitada, não Isso. se preocupa, entendeu? E assim tem sido, né? Porque gera muitas dúvidas, se deixar uma coisa certa para poder encarar a outra. E ainda na capital alagoana. assim, na capital, na entendeu? Gazeta, tem toda uma. Né, E tem a todo um Gazeta peso, FM né? é referência aqui no estado. É entendeu? verdade. Gazeta FM. Hoje, já que Gazeta. Ô, Jaque, hoje, qual o seu horário, por exemplo? Para que os ouvintes possam também ter a ideia. Sim. O meu horário é de segunda a sexta, de 1 às 5. E sábado e domingo, às vezes é de manhã, às vezes é à tarde, né? depende. Vai- É o que? dependendo Toca tudo, dele. Gilvan? Eu toca tudo? Não, ela faz pedido Pediu, tocou à tocou. tarde, que é Pediu, estouro tocou. de É, audiência. pediu, tocou. Você sempre ouve o ouvinte? E aí, como é que é essa interatividade com ele, Jaque? No caso, quando o ouvinte manda o áudio, a gente tem que primeiro ouvir, né? Porque vai que pra fala alguma selecionar, coisa né? que não Vai deve. que- vai que. Vai que cola, né? Aí primeiro a gente tem que ouvir o áudio, aí seleciona direitinho, pá, e já bota no ar. Então, assim, a interação é espetacular. É maravilha. Assim, pra mim é terapia, entendeu? Tá Audiência. ali. E audiência, Jaque? Como é que Audiência. você recebeu, por exemplo, todo esse volume? Porque todos nós sabemos, Gazeta FM é Gazeta FM. Justamente. O volume não para, a informação, muito WhatsApp chegando, para Bastante poder administrar audiência. isso. Ah, não é moleza não, viu? No início assusta, né? É. Assim, acho que nos primeiros dias foi mais complicado, entendeu? Entendi. Mas hoje acho que tá mais dinâmico ali. já E é facilita impressionante mais. o carisma que a Jaque tem com o ouvinte, com todos os ouvintes.
E claro que os homens ficam encantados com a voz dela, né? A voz é uma voz de referência, assim, ficam encantados com ela. E também as crianças adoram a Jaque, né, Jaque? Sim, é impressionante. sim, as crianças. Impressionante. Também esse carinho, né? Da A criançada. participação das crianças, assim, pedindo música e tal. Você vê o quanto a voz feminina era cativa, né? A gente tem a voz, Bastante. a voz do homem, dependendo da voz, passa uma coisa de segurança, né? É verdade. E ela passa uma voz meiga, suave, né? E ao mesmo tempo alegre. E isso é uma referência na rádio. A gente precisa ter uma mulher. Você não pode ficar sem uma mulher. A representatividade da mulher, não, uma rádio toda de homem, né? Então é importante ter uma grande profissional. E quando se fala do Toca Tudo, como é que vocês, por exemplo, definem lá aquela... O Pediu Tocou. Pediu Tocou. Botou na cabeça que Toca Tudo, mas o Pediu Tocou, né? Que é o programa que você de 1 até as 5, né, Gilvan? Isso. O Pediu Tocou, como é que funciona lá a dinâmica? Vai de acordo com as músicas de momento, os sucessos, Pediu Tocou, o ouvinte vai lá ligando, aí você já pega lá rapidamente ali Isso, o artista. tem que estar Como é que preparado funciona ali, aí? tudo ao vivo, De né? repente o cara diz, quero ouvir. Eu sou muito fã, tá? Eu quero ouvir Engenheiros do Havaí. Engenheiro já vai. Ela vai achar, mas não vai tocar. Não, tudo bem. Então vamos, Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Vai Bruno tocar. vai Marrone tocar. toca. Tem isso também, Gilvan? Tem os Tem critérios, um perfil da rádio, né? É o Tem um perfil da perfil, rádio, né? Questão do horário. Eu adoro a questão do horário também, tem um horário. E o ouvinte já está disciplinado a isso, O ouvinte já também. está em cima do sucesso. Ela tem uma programação previamente pronta, mas tem os espaços para o ouvinte. Todo bloco tem que ter no mínimo um ouvinte, né? Isso, às vezes isso. 2. Entendi. Então, uma Dois nossa, uma ouvintes do cada ouvinte, entendeu? Normalmente é assim. E no máximo o quê? 30 segundos o áudio? Não, 20 segundos. 20 segundos. Nome, bairro, mais para quem está rápido, mandando, melhor. entendeu? Mas Agora, objetivo. Jaque, claro que você fazer parte de uma equipe, de uma empresa que tem 46 anos, que é uma marca, né? Sim. Que fez muito comunicador se tornar marca no mercado. Como é que você está assimilando isso, assim? Já caiu a ficha? Assim, às vezes a gente olha e nem acredita, né? Porque, assim, eu não sei... Já que o crescimento dela nas redes sociais é uma coisa impressionante. Entendeu? Através do Evoluiu rádio. bastante, foi muito Ela assim. é um sucesso através do rádio. É incrível como assim, o rádio projetou ela nas redes sociais Rapidamente, também, né? entendeu? Ela tem um boom nas redes Impressionante. sociais. Foi do nada, assim, foi rapidamente. Impressionante. E como a partir você do faz para momento que eu... administrar isso, tudo isso, esse sucesso todo, mulher? Gente... E tem o Tony Vilela, Parapiraca, São Miguel dos Campos, e agora Maceió. Do Lava Aí Jato do Carneiro. Isso! E aí? Nunca vou... Assim, a primeira vinheta que eu gravei, eu nunca vou esquecer na minha Eu vida. imagino. Serve de referência, né? Isso. Eu imagino. E assim, ao longo desse tempo, tá na Gazeta FM, você sabe que é potência aqui em Alagoas, né? Chegou na seleção brasileira. Isso. É muito, assim, acho que não tenho nem palavras pra descrever, sabe? A tamanha felicidade. E fazendo parte dessa história, né? 46 Sim. anos, escrevendo o seu nome aqui na história. Né? Justamente, ser a única voz feminina, Jaque, a única voz feminina da Gazeta FM é fantástico Por que você pra não mim. perguntou o nome dela, por exemplo? É Jaque não. mesmo? Você fez, quem foi que fez essa... Kennedy é Jaque sobrenome, Kennedy. né? Não, é Jaqueline Kennedy dos Santos. Mas já estava pronto. Não, eu sempre usava, antes de ir pra Rádio de Arapiraca, eu sempre usava Jaqueline Santos. Não, Jaque Santos. Jaque Santos. Não, Jaqueline Santos. Aí o diretor, né, o meu antigo diretor falou, não, Jaque, vamos fazer o seguinte, você vai ser Jaque Kennedy, do Jaque Kennedy. Jaque Kennedy. Pronto, Pegou. até hoje pegou. De Arapiraca. Até hoje, Jaque Kennedy. Virou marca, né? Incorporada Aí à todo família mundo- Onassis. E o nome do comunicador vira a identidade dele, né? Sim. Literalmente, assim, vira a marca da pessoa. Isso, entendeu? Jaque Kennedy. Aí pegou. Até Essa hoje... questão do nome é engraçado. Meu nome é Gilvan Nunes Amorim. Nunes, parte de mãe, Amorim por parte de pai. E quando eu decidi fazer rádio, meu pai disse, mas é isso que você quer, jornalismo, aqui e acolá morre um jornalista, porque é muita pressão. E não queria. Quando eu assumi o rádio, ele gostou, adorou, e o nome, Gilvan Nunes. E por que não usou o Amorim? Ele queria... Hoje seria o quê? Gilvan Amorim. Gilvan Amorim? Não. Não, seria Hoje- Gilvan Amorim, mas hoje é Gilvan Gilvan Nunes. Nunes. Gilvan Nunes. Eu estou dizendo assim, da percepção do nome. Às vezes o nome que a gente escolhe, a gente não tem ideia do quanto a família vai se ligar aqui, né? Isso. Se ligou, vira referência, Porque o Kennedy, olha, minha mãe, Maria José da Silva, meu pai, Manuel Vicente dos Santos. Aí eu, Jaqueline Kennedy dos Santos. Eu não sei nem onde ele foi buscar esse Homenagem, Kennedy. né? Quem sabe Uma foi homenagem. homenagem. É. Aos Kennedy famosos, Aos Kennedy. né? Presidente John Você estava Kennedy. com predestinada para... Ela chega lá em Teotônio, deve ter desfile em carro aberto, deve ter tudo lá. Ela cidade. recentemente foi apresentar um show lá. Olha aí, Sim, maravilha. sim, lá em Ou seja, essa Teotônio. abertura Mais de portas sucesso que a também, banda, né? Essa abertura de portas. Gilvão, eu quero aproveitar esse momento, antes que você traga também aqui todas as referências possíveis para essa grande profissional.
Nós recebemos aqui comunicadores e isso é muito importante para poder manter essa credibilidade da Gazeta FM. O que é que você recomenda para cada um deles para a tipificação das linguagens de acordo com a modernidade, com aquele perfil que a sociedade, por exemplo, muitas vezes cobra, para que eles tenham cuidado com assuntos complexos e situações sensíveis? O que é que vocês pedem para eles? Na verdade, ela é um exemplo disso. Eu sou de fazer pouca reunião geral. Aquela reunião que você convoca todo mundo uma vez por mês, duas vezes, né? Eu sou muito da reunião individual, ela sabe disso. Sim. Eu vou pontuando e acrescentando, porque cada um tem um formato e tem uma forma de falar. E respeitando essa forma de falar, e o programa a gente vai adequando. O importante é aquilo que eu falei no começo. O importante é você ter a responsabilidade de saber que uma palavra que você diz, você pode perder muita coisa. Uma palavra mal colocada, você pode perder muita coisa. A gente tem uma responsabilidade social muito grande, muito grande. Não pela audiência, mas por estar falando com pessoas, construindo e participando da vida das pessoas. Então é necessário ter muito zelo. Zelo com a notícia, zelo com a informação e respeito a esse ouvinte. Tem ouvintes chatos, tem ouvintes que são muito chatos. Assim, tem que ouvir todo dia, ele tem que entrar no ar todo dia, a gente sabe disso. De manhã, tarde e à noite. Tem gente que quer entrar o tempo todo e não entra, às vezes fica chateado. Aí eu digo, olha, não percam o respeito. Boa. A pessoa pode ficar chateado, mas você, não, amanhã você entra. Porque amanhã você entra. Eu acho que assim, é necessário a gente ter o zelo, o cuidado e a educação com as pessoas. Isso a gente ganha pessoas, ganha audiência e ganha o respeito dos demais colegas, né? Isso é fundamental. A linguagem é essa, a linguagem do respeito, da tolerância, que a gente está vivendo num mundo tão intolerante, né? É verdade, então, é verdade, né, Viderlan? É verdade. Que eu acho que a tolerância, o respeito ao outro, ele é fundamental. E isso, através da comunicação, é primordial. Eu queria deixar registrado aqui, né, Viderlan, já que temos a oportunidade de fazer esse programa, que você, Viderlan, está ouvindo aqui, mas você, Gilvan, você está fazendo por esses comunicadores o que um dia fizeram com você, né? Com certeza. Que é dar oportunidade, quer saber que eles vão evoluir, né? Talvez o que você faça por eles, não tenham feito por eles, não tenham feito contigo, né? Porque muito você foi se lapidando também ao longo do tempo. Mas a arte de quem comanda é deixar o jogador dar o drible para marcar o gol, né? Com certeza. Então, cada um aqui tem qualidade para estar no elenco, mas você vai ter que descobrir o melhor drible deles para que eles façam o gol, né? Usando uma linguagem bem popular. E a Jaque chega, pelo que eu percebo, junto com o Galvão, como sangue novo, né? Para essa proposta dos 46 anos, com a responsabilidade de fazer mais 30 ou 40, né? É verdade. Que mensagem você deixa para eles, assim? A mensagem, primeiro, de agradecimento a cada um deles. São muito disciplinados nessa questão. Sempre que tem um problema, eles aceitam a crítica, o que é difícil, você aceitar uma crítica, mas aceitam a crítica. Isso é um engrandecimento, né? Isso é um crescimento profissional. A gente, como você disse, feliz daquele que tem um professor ou que tem alguém que te guiou, que disse, olha, não é por aqui, isso aqui vai dar nisso, é importante você fazer por isso, porque o sucesso, ele pode ser medido através da grana, através do que você tem, mas o sucesso é medido através do respeito de você como comunicador. Você é respeitado? Não tem dinheiro que pague, né, Marcos? Você ser respeitado pelo profissional que você é, pela forma que você entrega. É isso que eu peço a eles. Duas coisas eu acho que são fundamentais. Gratidão por cada um deles, porque eles entregam aquilo que a gente precisa. E você falou algo importante. Eu tenho um time, tenho a tática, mas não posso tirar a ousadia, a alegria e o drible desses jogadores. Isso é fundamental. É isso que eu tenho que dizer. Respeitando as individualidades, agradecer, né? E os 46 anos da Gazeta, também agradecer a direção dessa casa. Eu sou coordenador desde 86. Nossa. Saí e voltei também como coordenador. Então, assim, é um aprendizado e é uma confiança. Você, quando tem um cargo de chefia dentro de uma empresa como essa, é porque você tem a confiança e dá resultados. Se não dá resultado, não adianta. A gente vive o quê? A gente vive da audiência e vive da venda, vive do comercial, vive do marketing. Isso é fundamental. Tem que agradecer a essa casa, agradecer a direção, agradecer em nome de todos ao Luiz Amorim, a todos que estão presentes aqui, a todos que fazem dessa casa a casa que é respeitada. Em todos os meios de comunicação, são meios de comunicação que têm essa ligação com a sociedade, o respeito do telespectador, do ouvinte, do leitor, porque a gente se dá o respeito pela formação que a gente tem. E agradecer a essa casa pelos 46 anos. Belo depoimento do Gilvan. Falou lindo agora, hein? Lindo. Não é nem para você continuar. Não, claro. Tchau.
Não, Não, mas eu gente, quero, gente, claro, gente, você- gente, por favor. Jaque, Não, você é demais. Por favor. Você tem uma Muito história. obrigado a você Nada, pelo Gilvan. respeito, Você é um muito irmão, obrigado. rapaz. Você é um Muito professor, Gilvan. Muito obrigado. Marcos, Você não tem noção É um grande irmão do também. quanto você É. incentiva as pessoas Bastante. a ter profissionalismo com isso aqui. muito obrigado. Meu Só tenho que carinho e agradecer. respeito. Eu nunca te disse isso, Não, né, mas Gilvan? muito Estou dizendo obrigado, isso agora muito aqui obrigado. e sem nenhum tipo de Muito hipocrisia, obrigado. porque vocês sabem que eu não sou de ter hipocrisia por ninguém. Do mesmo jeito que tenho a oportunidade todos os dias de estar com o Marcos Rodrigues e digo, Marcos, muito obrigado por ensinar tanto. Eu digo para você, Gilvan, nunca tive a oportunidade de lhe dizer isso. E chegar nesse momento e ser escolhido para comandar um episódio como esse, tão especial, isso me deixa também muito emocionado. Por Só dizer, tenho que bicho, eu agradecer. cheguei. Eu vim da periferia, eu vim da Ponta Grossa e cheguei. Assim como você veio também Do de interior, Teotônio né? Vilela, entendeu? Então, assim, eu vim da periferia e cheguei. Eu vim Nossas do Hélio histórias. Lemos, eu vim do Hélio Lemos e Nossas cheguei. histórias de vida, né? Nossas histórias de vida. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje Muito sentado obrigado. nessa bancada com você. E uma Gilvan. coisa eu digo, viu? Só a mãe do Marcos não, tenho certeza que minha mãe Não. também tá? Vai ficar Uma muito coisa eu feliz. digo, eu aprendi e continuo aprendendo com esse cara aqui, ó. Que é um pai. Ai, eu choro. Você vai muito longe com a sua humildade. De verdade, ele Tenho é um visto. cara, meu Deus, que... Obrigado, Senhor. Fez agora um material recente para uma empresa aqui, uma Sim. concessionária de motos Sim. muito forte, fez o trabalho pra gente, então você vai muito longe. Continue com essa humildade, tá Obrigada. certo? É isso aí. Verdade. Tá? Deus te Show de abençoe, tá? bola. Verdade. Beijo, Jaque Kennedy conversando com a gente aqui, tá certo? Nesse finalzinho dessa edição especial, né? Passaria mais horas, vamos ver, parceiro. Foi massa, aqui. muito bom. Show de bola. Você me chama de caça de bola, chama de caça de bola. O seu canhão. Muito obrigado. Saúde sempre, irmão, pra Obrigado, você. obrigado. Do Gratidão. Alvinegro, Só pra Arapiraquense, ele. suba sempre. Ó, é só pra ele, Foguete não tem saúde. ré. Pra todos. Só pra ele a saúde. Não, pra você não. Ah, sim. Saúde, simpatia sempre. Muito obrigado. Tá esbanjando. Obrigado. Essa edição, Te agradeço. esse episódio especial, em alusão aos 46 anos da Gazeta FM, você vai poder acompanhar durante toda a programação, com repercussão na Gazeta de Alagoas. Marcos Rodrigues já vai começar a digitar agora, entendeu? Toda essa passagem de tantos comunicadores competentes que fazem parte dessa história de muita credibilidade, confiança e de liderança absoluta no Ibope, tá certo? Um abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estaremos de volta em breve com Deus mais quiser. novidades aqui na Valeu. Gazeta News. Valeu, obrigado.